Já se passaram 20 anos desde que o nosso protagonista saiu da Terra, e agora ele está na batalha final para derrotar um monstro e salvar o mundo. Logo em seguida, uma explosão gigantesca acontece e no meio, a toda fumaça, uma silhueta sombria aparece e em seguida a criatura fica surpresa pelo herói ter conseguido suportar seu golpe. Diante disso, são mostrados o herói Lee Hyun-suk junto de seus companheiros, uma santa, um mago e um cavaleiro, todos visivelmente exaustos, e o herói fala que a criatura também não está muito confortável. O monstro então se enfurece e prepara um ataque de energia roxa. Lee Hyun-suk por sua vez se prepara para revidar com sua lança, e uma troca frenética de golpes acontece. Enquanto isso, o grupo de heróis só consegue se defender de longe. A besta fica ainda mais irritada e grita que se eles não se submeterem, ele irá destroçar todos. Logo depois, ele libera uma rajada de poder imensa, declarando que aquela terra é seu reino forjado com suas próprias garras. Mesmo nessa situação complicada, Lee Hyun-suk se mantém de pé e se prepara para enfrentar de frente o ataque. Ele então começa a se defender de todos os golpes com sua lança. E após parar todos os ataques, Lee Hyun-suk se cansa da enrolação e decide acabar com tudo de uma vez. A partir daí, uma luz intensa toma conta do lugar. Nosso protagonista estava se preparando para lançar um ataque poderoso. Um imenso poder começa a se acumular em sua lança e ele usa sua habilidade mais forte, a chama fantasma paradoxal. E após lançar esse ataque poderoso, ele se prepara para avançar e parte para cima do monstro, deixando tudo destruído. Os dois estavam determinados a acabar com tudo de uma vez por todas, e eles começam a trocar uma intensa sequência de golpes, deixando tudo destruído ao redor. O monstro então tenta atacar com suas garras, mas Lee Hyun-suk consegue se defender e é jogado para trás com o impacto do ataque. A criatura então parte para cima dele e diz que os ataques do nosso herói são inúteis contra ele. Nosso protagonista apenas responde para ele não ter tanta certeza assim, e em seguida ele ataca o monstro com sua lança flamejante e afirma que seu ataque foi mais que o suficiente para acabar com a arrogância dele. O ataque aparentemente foi efetivo e derruba a coroa da criatura. Com isso, o monstro se vê com o peito todo machucado devido ao ataque do nosso protagonista e não consegue acreditar que um humano foi capaz de se opor a ele. Lee Hyun-suk diz mais uma vez que ele não é desse mundo, e o monstro fala que o herói continua falando bobagens até o fim, mas logo ele percebe algo estranho e fica completamente perplexo e questiona se está sendo apagado, e o nosso protagonista pergunta se é porque a ressurreição dele não está funcionando, e explica que a chama negra é sua habilidade especial que queima conceitos abstratos como ego, razão e memória, e por causa disso, o que está queimando agora é a própria existência do monstro. A criatura aceita seu fim, mas amaldiçoa o protagonista dizendo que ele nunca será lembrado como o herói que salvou o mundo. Isso porque as pessoas que Lee Hyun-suk chama de companheiros estão na verdade rezando pela morte dele. Para a surpresa do monstro, o protagonista apenas diz que já sabe de tudo, deixando a criatura em choque. Diante da situação, a santa tenta se defender e diz para o herói não dar ouvidos às mentiras do monstro. Mas Lee Hyun-suk revela a verdade por trás das ações dela e conta que ela o seduzia todos os dias, mas na verdade o odiava por ele ser um forasteiro. Toda a sedução dela era um ato calculado para que no final ele hesitasse em atacá-la quando chegasse a hora de se livrar dele. O protagonista se vira para ela e pergunta se ela o pode ouvir. Em seguida, ele afirma que os outros dois são exatamente iguais a ela. O cavaleiro, por exemplo, recebeu o tesouro nacional do imperador com a missão de matá-lo, pois o imperador temia que o herói tomasse seu trono. Já o mago, que adora fazer experimentos com humanos, simplesmente o odeia, porque Lee Hyun-suk se opõe à escravidão. Sendo assim, ele revela que já sabia há 5 anos que seu grupo o mataria assim que ele terminasse o serviço. A criatura não consegue entender e pergunta por que o herói não usou seu poder para destruir o mundo que se virou contra ele. O protagonista simplesmente responde que tudo que ele quer é voltar para casa, e o monstro fica sem entender o que ele quer dizer com essa casa. A cena muda para um flashback de 20 anos atrás, no ano de 2005, e ele era um trabalhador de escritório de 30 anos quando foi invocado por uma deusa para salvar aquele mundo. Contudo, o lugar para onde ele foi transportado era um verdadeiro desastre, diferente das histórias que ele conhecia. O único jeito de voltar para casa era derrotando os monstros e salvando o mundo, e por isso ele treinou por 20 longos anos para enfrentar as criaturas. Em uma de suas lembranças, alguns guardas o impedem de sair de uma vila e o questionam sobre o que ele carrega. Lee Hyun-suk está segurando uma criança que ele resgatou e pede para os guardas o deixarem entrar na vila. Os guardas, no entanto, recusam e dizem que o garoto vai morrer de qualquer jeito e seria um desperdício de remédios. Aquele mundo era tão cruel que as pessoas preferiam ignorar os feridos, e o verdadeiro problema estava prestes a começar.
Os padrões de medicina e higiene eram equivalentes aos da Idade Média. Com todos os curandeiros convocados para a guerra, não sobrava ninguém para tratar os civis. Enquanto ele refletia sobre a crueldade daquele lugar, alguém o chama. As pessoas da vila questionam como ele conseguiu trazer a criança de volta, já que ela havia sido levada por um monstro, mas o pior ainda estava por vir. Eles então afirmam que o garoto sobreviveu porque estava possuído por um demônio e que eles mesmos iriam exorcizá-lo. Eles o pressionam perguntando se ele usaria ir contra a vontade de Deus, e nosso protagonista pensa em como aquelas pessoas nojentas não tinham a menor noção de direitos humanos. Ele aguentou tudo isso por 20 anos e finalmente naquele mundo agonizante, ele derrotou o monstro e salvou o mundo. A batalha finalmente havia chegado ao fim e ele pensou que tudo tinha acabado. Nesse momento, seus antigos companheiros se aproximam e o cavaleiro diz que agora que foram descobertos, eles não podem deixá-lo vivo. Lei Hansoku se vira e fala que realmente odeia aquele mundo. O cavaleiro fica visivelmente nervoso e pensa que o herói já deveria ter morrido com os ferimentos e percebe que ele não consegue nem se mover e que eles criaram um monstro para caçar outro monstro. Com um suspiro de exaustão, Lee Hyun-suk olha para o céu e grita com todas as suas forças que cumpriu seu dever e exige que a promessa seja mantida. Seus antigos companheiros olham para cima enquanto um feixe de luz desce dos céus e a luz se intensifica cada vez mais. A Deus então aparece e o parabeniza pelo trabalho duro e por ter derrotado o monstro através de seus esforços agonizantes. O protagonista a lembra da promessa de enviá-lo de volta à Terra com todas as suas experiências e memória, e ele completa a frase pedindo que sua alma também volte perfeitamente intacta. A deusa questiona se ele realmente odeia tanto aquele mundo, a ponto de abandonar o poder que o ameaça, até mesmo ela, e o lembra que se ele voltar todas as suas conquistas, como herói desaparecerão. Lee Hyun-suk apenas solta uma risada debochada e manda ela parar de fingir e diz que sabe que ela está aliviada com sua partida, pois aquele mundo não precisa mais de um monstro como ele. A divindade com um olhar triste pergunta se ele realmente não se arrependerá de sua decisão. O herói afirma que a única coisa que ele quer é retornar ao mundo que conhecia, e que isso é tudo que ele quer. A deusa finalmente concorda e nosso protagonista parece aliviado. Ele olha para sua mão cheia de cicatrizes e pensa que aquele mundo miserável finalmente acabou. Uma luz intensa envolve o protagonista e a deusa explica que como o corpo original dele na Terra já pereceu, ela colocará sua alma em um novo recipiente. Lee Hyun-suk então questiona em que corpo ele vai entrar e a divindade responde que é um corpo destinado a morrer em breve, mas ela confia que ele sobreviverá. Sendo assim, sua alma viaja e ele pensa que não se importa com o destino do corpo, contanto que possa voltar para casa, pois qualquer coisa será melhor que suas memórias daquele lugar. Ele então finalmente acorda em seu novo corpo e percebe que estava no ano de 2025 e está no corpo de um civil chamado Yu Chan-suk. Sentando-se na cama, a primeira coisa que ele faz é amaldiçoar as pessoas podres do outro mundo. Ele se sente aliviado por não precisar mais ver os traidores e de repente percebe um espelho no quarto. Ao se olhar no reflexo, ele toca um novo rosto e compreende que essa é sua nova identidade. Uma imensa felicidade toma conta dele ao confirmar que realmente está de volta à Terra. Em seguida, ele corre para uma pia e celebra a água limpa e não contaminada, chamando-a de verdadeira magia e xingando os magos que conheceu. Depois ele se maravilha com um fogão a gás que acende com apenas um clique e comemora por não precisar mais cortar lenha para fazer fogueira. Uma caixa de entrega chama sua atenção e ele a abre, sentindo uma forte nostalgia, dizendo que era disso que ele sentia. Ao olhar dentro da caixa, ele fica maravilhado ao se perguntar se aquilo é frango frito. Com os olhos cheios de emoção, ele pega um pedaço de frango pronto para saborear a comida de seu mundo, e ele se senta no chão para aproveitar em silêncio sua tão esperada refeição. Enquanto come, ele fica emocionado com o sabor da comida e diz que é tão bom que poderia chorar por finalmente provar comida de verdade. Com lágrimas nos olhos, nosso protagonista fala o quanto sentiu falta de tudo aquilo. Ele então olha pela janela e pensa que sua vida comum finalmente começou, mas uma estranha luz vermelha surge no horizonte. O rapaz percebe que já é o ano de 2025 e conclui que o tempo passou da mesma forma nos dois mundos, mas decide que isso não importa agora. Para ele, por mais difícil que seja se adaptar, nada será tão terrível quanto o outro mundo. Logo em seguida, ele vai aproveitar as maravilhas da vida moderna, começando por um bom banho. Yu Chan-suk relaxa debaixo da água quente que sai instantaneamente do chuveiro. Em seguida, ele se refresca com o vento frio que sai do ar-condicionado com o toque de um único botão, e ao olhar pela janela, ele aprecia o céu claro e a cidade e pensa que aquilo não se compara ao mundo fedorento de onde veio. Ele se pergunta o que deveria fazer primeiro e pensa em começar jogando StarCraft, mas uma criatura bizarra aparece de repente na janela. Ele então solta um grito assustado e se pergunta o que diabos é aquilo, enquanto um anúncio de emergência
emergência começa a tocar. O aviso informa sobre um membro da erosão dentro do complexo e o protagonista cai no chão sem entender o que significa. A transmissão continua instruindo os moradores a se dirigirem rapidamente para o abrigo subterrâneo, deixando-o ainda mais confuso sobre o que está acontecendo. Ele então fica completamente perplexo com o que vê. Diversas criaturas aparecem na janela, cercando nosso protagonista que está no chão. Uma das criaturas então quebra o vidro com suas garras, e nosso herói sai correndo desesperado do local enquanto os monstros o perseguem sem parar. Ele continua correndo sem entender o que está acontecendo e se pergunta o que diabos aconteceu com a Terra para estar nesse estado. As criaturas continuam subindo as escadas, enquanto Yu Chan-seok estava escondido do lado de fora do prédio. Ele então confere para ver se havia despistado os monstros, mas ao olhar para o corredor, ele avista uma criança correndo. Ele tenta avisar o garoto para ir ao abrigo, mas é interrompido quando o menino pergunta se ele viu para onde o monstro foi. O garoto então declara que vai matar a criatura e convida o protagonista para ir com ele. O nosso herói fica completamente chocado com a situação e o garoto revela que a Terra está assim há 13 anos. Yu Chan-seok percebe que o garoto se recusou a ir para o abrigo e pensa que não podia deixá-lo para trás e decidiu se juntar a ele. O protagonista começa a tirar suas dúvidas sobre a situação do mundo e pergunta se um membro da erosão é basicamente um portal de onde os monstros saem e ninguém sabe por que ou onde eles vão aparecer. Com isso, Yu Chan-seok fica revoltado por ter escapado de um inferno só para descobrir que a Terra se tornou outro e ele amaldiçoa a deusa por isso. O garoto acha estranho que ele não saiba de nada e nosso herói mente dizendo que morou nos Estados Unidos por um tempo. A criança então conta a fofoca de que o presidente americano sofreu um impeachment por tentar enviar secretamente sua filha para a Coreia, e o protagonista acha essa história toda uma grande bobagem. Para mudar de assunto, Yu Chan-seok pergunta qual era o nome da caçadora que o menino admira e ele responde animadamente que é Lee Seo-won. Ele explica que ela pertence à guilda Jonabi e é a 10ª no ranking mundial e que no momento ela está enfrentando um membro da erosão em Shorewon, e o protagonista se sente aliviado por ter desviado o foco da conversa. Diante da situação, ele fica pensativo, se perguntando como humanos comuns conseguem lutar contra monstros assim como era no outro mundo. O menino continua falando que adora a espada gigante e legal que ela usa. A criança fica toda empolgada querendo mostrar um vídeo dela no YouTube, mas nosso protagonista rapidamente tampa a boca dele para fazê-lo ficar quieto. Yu Chan-seok pragueja baixinho pois sentiu a presença de algo se aproximando, enquanto o garoto fica sem entender nada. A partir daí, ele percebe que há vários monstros por perto. Ele consegue contar exatamente 5 deles e talvez até um sexto que está escondido em algum lugar. Felizmente, sua força física nesse novo corpo parece estar acima da média e como ele está acostumado a lutar contra múltiplos inimigos, isso não deve ser um grande problema. Sua maior preocupação agora é com o garoto, pois se o deixar sozinho, ele com certeza vai se dar mal. Sem uma arma decente, nosso herói se pergunta o que pode fazer. Ele então percebe uma energia azul vindo dos monstros caídos e se pergunta se aquilo no ar poderia ser mana. Yu Chan-seok tem certeza que é a mesma que ele via no outro mundo e com isso ele tem uma ideia. Nesse exato momento, uma das criaturas se aproxima com um sorriso macabro estampado no rosto. O protagonista o acerta com magia poderosa no monstro enquanto pensa que pode usar a mana do ambiente. Logo em seguida ele estende a mão para proteger o garoto enquanto uma aura azulada, com um sorriso confiante, ele percebe que pode usar sua habilidade chama fantasma paradoxal gravada em sua alma, mas nota que o poder de fogo é um pouco decepcionante. Mesmo assim ele afirma que aquilo será o suficiente e a criatura é consumida pelas chamas roxas, deixando o garoto impressionado com a cena. O menino diz que ele é incrível e que possui uma característica única, e o protagonista apenas fica feliz por ele estar bem e reflete que é assim que chamam os poderes ali. O garoto se lembra de um vídeo da Academia de Caçadores sobre confirmar o abate e corre na direção dos restos do monstro. O nosso herói pensa em sua habilidade, a chama fantasma paradoxal, e explica que essa chama não se apaga até que o alvo esteja completamente morto. De repente, um spin de energia vermelha dispara dos restos das criaturas. O ataque atinge o rosto do menino de raspão e o protagonista o chama preocupado. A mão da criatura ressurge das chamas e Yu Chan-seok diz que não sabe o que é YouTube. Ele se coloca na frente do garoto caído no chão e o aconselha a parar de assistir isso, enquanto o monstro se regenera logo atrás. Yu Chan-seok então se vira para o menino e pede o bastão que ele está segurando, deixando o garoto um pouco surpreso. Mesmo assim, a criança joga a haste de madeira na direção dele sem hesitar. Com a arma improvisada em mãos, o protagonista se prepara para o combate, pois as criaturas já estavam cercando os dois. Seu olhar fica feroz e seus olhos brilham com uma luz dourada intensa enquanto ele se concentra para a luta. A partir daí, ele entra em ação e usando o bastão com uma maestria incrível, ele derrota todos os monstros com movimentos rápidos, e o Sunko fica no chão de queixo caído, completamente impressionado com a demonstração de habilidade que acabou de presenciar. Cheio de admiração, o garoto o chama de incrível e pergunta se ele é um caçador escondendo sua identidade, mas Yu Chan-seok apenas
apenas suspira cansado. Ele olha para o sangue espalhado pelo chão e lamenta nunca ter pensado que sentiria tanto cheiro de sangue mesmo. Depois de voltar para a Terra, o nosso herói reflete que passou por todo aquele inferno, só para poder descansar em paz. Mas se o mundo agora é assim, então não há diferença do lugar de onde ele veio. Logo em seguida, eles chegam a um local seguro, onde várias pessoas estão reunidas e cochichando entre si. De repente, uma porta se abre. Enquanto caminham, o protagonista pergunta sobre uma gíria que ouviu para se referir a estudantes, e Yun-sung explica que é um termo pejorativo. Nesse momento, um casal avista um menino e grita seu nome com uma mistura de alívio e pânico. A mulher, que é a mãe dele, agradece profundamente a Yoo Chan-seok por trazê-lo de volta, enquanto Yun-sung reclama com ela, todo envergonhado. O nosso herói repara nas roupas e brincos de luxo da mulher e percebe que Yun-sung na verdade é um garoto rico. De repente, um tremor abala o abrigo e Yoo Chan-seok olha para cima completamente chocado com o que está acontecendo. Logo em seguida, um punho monstruoso e gigantesco se prepara para atacar o local. A partir daí, o monstro arrebenta a parede do abrigo, jogando as pessoas para longe com a força do impacto. A criatura então abre sua boca cheia de dentes afiados e solta um rugido assustador. Com isso, a parede externa do abrigo desaba, e todos entram em pânico e começam a correr desesperadamente para salvar suas vidas. Yun-sung se vira para nosso protagonista e diz que dessa vez, eles realmente precisam fugir. Yoo Chan-seok, no entanto, fica parado com uma expressão de pura frustração e pensa que ele não pediu por muita coisa. Tudo que ele queria era apenas o mundo conhecer de volta a sua querida cidade natal. Ele olha para sua mão marcada e se pergunta se esse desejo era tão excessivo assim. Sendo assim, ele se vira para o garoto e o chama de pirralho novamente, e Yun-sung reclama dizendo para ele não o chamar assim. O protagonista então questiona por que ele quer se tornar um caçador, já que é rico e poderia simplesmente viver em um lugar seguro sem precisar lutar. O menino, com uma expressão séria, revela que perdeu seu pai para um monstro. Ele conta que um membro da erosão apareceu no bunker subterrâneo que eles achavam seguro, e foi ali que ele percebeu que não existe lugar seguro na Terra. Por causa disso mesmo, que ele ainda não seja forte e os monstros sejam assustadores, ele está determinado a se tornar o caçador mais forte e eliminar todos os membros da erosão. Com os olhos cheios de determinação, Yun-sung grita com todas as forças que ele vai salvar o mundo, deixando nosso herói completamente surpreso com sua resolução. Yoo Chan-seok sorri e diz ao menino que ele será um ótimo caçador, mas completa dizendo que não será ele a salvar o mundo. A mãe de Yun-sung tenta puxá-lo para longe, mas o garoto protesta preocupado com o homem. Os dois ficam completamente boquiabertos com o que vê em seguida. Yun-sung então grita pelo nosso protagonista, tentando chamar sua atenção. O menino fica com os olhos arregalados ao ouvir a resposta dele. Yoo Chan-seok se vira e declara com convicção que essa tarefa é dele. Yun-sung fica pensativo sobre as palavras do homem e o que significa salvar o mundo. Com um sorriso confiante, o protagonista afirma que isso é trabalho para alguém que já fez isso antes. A cena muda para um resumo dos acontecimentos e é explicado que após 20 anos em outro mundo, ele voltou à Terra e encontrou uma fenda. Ele conseguiu sobreviver usando suas experiências passadas, mas apesar de ter prometido salvar o mundo, o nosso herói não fez absolutamente nada e passou seu tempo jogando videogame. Após uma partida intensa à tela de vitória, aparece Yoo Chan-seok comemora a vitória dizendo que foi fácil demais. Logo em seguida, ele abre uma lata de refrigerante para celebrar. Nosso protagonista reflete sobre a promessa que fez, mas admite que sua vontade de salvar o mundo não durou muito. No outro mundo, ele só podia sonhar com as comodidades da vida moderna, mas agora tudo está ao alcance de um toque em seu celular. Ele pensa que salvar o mundo é tarefa dos caçadores e decide que vai pedir algo para comer, mas ao checar sua conta bancária, ele leva um susto ao ver que já gastou toda a sua indenização, e é revelado que o dono original do corpo era um trabalhador de logística que faliu por causa de uma fenda. Com o dinheiro acabando ele, tentou encontrar um novo emprego, mas parece que não há contratações normais acontecendo. Isso faz sentido, já que a maioria das empresas está falindo por causa das constantes fendas. Ele sabe que precisa de um emprego para sobreviver, mas não encontra vagas para novatos em lugar nenhum. De repente, ele vê um anúncio de recrutamento para caçadores no celular e pensa que tem bastante experiência na área. Com isso, ele decide ir até a associação de caçadores. Lá dentro, Yoo Chan-seok fica super animado com a ideia de se tornar um caçador e as outras pessoas acham estranho ele estar tão empolgado para um simples exame de seleção. Dois caras comentam que os exames hoje em dia são só fachada e que basta mostrar um pingo de uma característica única para ser escolhido. Um deles então olha para os outros candidatos com desprezo e diz que são todos uns peixes pequenos. Nesse momento, uma mulher de cabelos pretos longos passa por eles e se pergunta se vai ficar famosa demais depois disso. O cara continua se gabando de seu grupo ser o melhor, mas é interrompido por algo que o deixa em choque. Ele fica completamente paralisado ao ver que a mulher é na verdade Lee Seon, a famosa caçadora. A multidão fica empolvorosa ao reconhecer Lee Seon, do Guilda Janabe, a 10ª caçadora mais forte do mundo. Um grupo de rapazes fica surpreso, pois achavam que ela estava em outro lugar, e agora se perguntam quem a guilda veio recrutar pessoalmente.
Enquanto isso, a mulher analisa em seu tablet o perfil de Hansanga, uma recém-formada da academia com a habilidade de relâmpago. Um de seus seguranças faz uma piada boba, perguntando se a garota pode carregar baterias, e Lee Seon responde que ela é uma candidata caçadora e não um gerador. Um homem ao seu lado elogia a habilidade da candidata, mas outro expressa suas dúvidas sobre o desempenho dela em um combate de verdade. O cara de óculos escuros se exalta e grita que o combate de caçadores é coisa séria. Assustando seu colega, ele continua explicando que muitos que se destacam na academia acabam falhando no campo de batalha, e Lee Seon concorda com ele e até lhe oferece um doce. É ressaltado que treino e combate real são bem diferentes e será um desafio para Hansanga se adaptar, já que só teve treinamento seguro. De volta à arena, o anunciante dá início à primeira partida, e a caçadora pensa que o líder da sua equipe sabe que não tem problema ela ficar fora por uma semana. Com um sorriso confiante, ela pensa que precisa terminar o trabalho que lhe foi dado e avisa mentalmente aos candidatos para aumentarem seu valor de mercado. Na cabine de transmissão, o narrador do evento fica bastante interessado em um candidato específico. A surpresa dele veio no fato de que o participante não é um graduado da academia, mas sim um cidadão comum. Ele considera a situação completamente sem precedentes, enquanto uma mão segura firmemente o cabo de uma arma. O narrador então se pergunta que tipo de coragem aquele candidato tem para subir em um palco. Com isso, o candidato Yoo Chan-seok é anunciado e ele pensa consigo mesmo que ainda não se acostumou com essa mudança de nome. As regras da partida são explicadas e os lutadores só podem usar as armas fornecidas pela associação e não podem causar ferimentos fatais. Com isso, nosso protagonista pensa que já que decidiu se tornar um caçador, a primeira coisa a fazer é salvar este mundo que está prestes a ser arruinado. Seu segundo objetivo é comer e viver bem, mas seu oponente acha tudo isso completamente ridículo. Para alcançar seus objetivos, Yoo Chan-seok sabe que precisa de um bom resultado neste torneio, e logo em seguida, o anunciador manda os dois candidatos para suas posições. A partir daí, o juiz dá o sinal e a luta finalmente começa. O adversário, loiro, avança com sua lança em chamas e zomba de nosso protagonista, por ele nem conseguir reunir mana. Ele ainda fala que Yoo Chan-seok deveria se sentir honrado por perder para ele. O oponente então se prepara para atacar com sua lança em chamas e um sorriso bizarro no rosto. Em seguida, ele avança com sua arma e se declara o lanceiro invicto da academia. Nosso protagonista apenas observa o ataque com calma e crava a ponta de sua lança no chão da arena e usa ela como um apoio para girar e desviar do golpe, deixando o adversário completamente surpreso. O rapaz loiro fica sem reação e se pergunta se ele desapareceu, mas nosso herói já está atrás dele. Yoo Chan-seok o agarra por trás e diz que ele é bem desajeitado com aquela lança e finaliza a luta com um golpe poderoso bem nas costas dele. Em seguida, ele dá um soco certeiro no queixo do adversário, que completa com outro golpe poderoso no rosto dele. Com isso, o rapaz loiro cai no chão completamente nocauteado e com alguns dentes a menos. Nosso protagonista fica surpreso com a rapidez da luta e pensa que usou as mãos nuas para não machucá-lo gravemente com a lança. Ele então reflete que o adversário era um completo novato e que isso é surpreendente, pois com certeza não é o nível médio de um caçador. Lee Seon assiste a tudo em silêncio e se pergunta o que há de errado com aquele cara. Ela lê em sua ficha que ele era um funcionário de logística e que tem quase zero de mana acumulado no corpo. O segurança ao seu lado comenta que para gerar tanto poder seria necessário acumular mana por muito tempo e conclui que o resultado deve ter sido pura sorte. A caçadora o interrompe e manda ele calar a boca, entregando-lhe um doce. Ela então percebe que aquele homem está intencionalmente não acumulando mana e que isso é algo que ela não consegue entender. De volta à arena, Yoo Chan-seok acha a situação um pouco estranha, mas decide que precisa encerrar a luta de forma decisiva para provar suas habilidades. Ele se aproxima do oponente caído, que o olha com medo e pergunta como ele conseguiu fazer aquilo. Com uma aura azul em volta do punho, nosso protagonista diz para ele relaxar, pois não será um ferimento fatal. O rapaz loiro fica completamente apavorado com o que está prestes a acontecer e com o golpe final, Yoo Chan-seok o nocauteia de vez e anunciador declara o candidato como o grande vencedor da partida. Na arquibancada, os seguranças de Lee Seon ficam de boca aberta com o que acabaram de ver. A caçadora, por sua vez, analisa a situação com um olhar muito mais atento e calculista. Diante disso, os rapazes continuam discutindo o resultado da luta sem conseguir acreditar no que aconteceu. A mulher de cabelos pretos longos se levanta com um sorriso no rosto e pensa que precisa agir, enquanto os outros estão ocupados, e ela quer ver as verdadeiras habilidades daquele rapaz. Um dos seguranças pergunta aonde ela vai, e Lee Seon responde que precisa ver o presidente da associação. Enquanto isso, as lutas continuam e Yoo Chan-seok assiste a tudo com desdém, pensando como os novatos são fracos mesmo sendo caçadores. Ele observa que não importa quantas lutas passem, todos que aparecem são apenas medíocres. Por causa disso, o nosso herói se pergunta o que diabos eles ensinam naquela academia. O rapaz então se questiona se não há um único candidato decente por ali. De repente, a atmosfera da arena muda completamente.
Os seguranças comentam que a próxima lutadora é bonita e que finalmente eles vão ver algo bom. Com isso, a tão esperada final é anunciada e a candidata Han Sang entra na arena para enfrentar o misterioso supernovato. Yu Chan-seok a observa e comenta que ela pelo menos é diferente dos outros. Ele percebe que a garota reuniu a maior quantidade de mana entre todos que ele viu naquele dia. Han Sang o encara e diz que ele não tem nada e que sua sorte acaba ali, mas o nosso protagonista apenas debocha perguntando se eles também ensinam frases clichês na academia. A candidata saca sua espada e diz que tanto faz, já que ele parece não ter uma habilidade única por só usar os punhos. Com os olhos brilhando com raios, ela o avisa para não esperar que ela pegue leve com ele. Yu Chan-seok agradece meio sem jeito e pensa que na verdade ele tem um poder único, mas não o usa para não machucar todo mundo ali. Han Sang respira fundo enquanto o narrador grita para eles se prepararem. Com o sinal para começar a luta, a garota avança em alta velocidade, envolvida por uma aura elétrica. Ela segura firme sua espada, concentrando toda a energia de relâmpago na arma. Nosso protagonista regala os olhos surpreso com o poder que está vindo em sua direção. A partir daí, a garota desfere um saque de espada veloz como um raio que ilumina toda a arena. Contudo, ela fica com uma expressão de total incredulidade no rosto. Yu Chan-seok, em um movimento impressionante, salta por cima do ataque e aterrissa logo atrás dela. Han Sang fica completamente chocada e se pergunta como ele conseguiu desviar de um raio apenas pulando. Enquanto isso, o nosso herói acha a técnica dela bem interessante e analisa que ela usa uma corrente magnética na bainha e na lâmina para criar um efeito de canhão elétrico. Ele pousa no chão e elogia as habilidades dela, dizendo que são as melhores que ele viu até agora, mas que ela esqueceu a coisa mais importante. A candidata não entende nada e o rapaz explica que ela é muito obcecada em atacar rápido e esquece de pensar durante seus ataques. O erro dela foi criar trilhos magnéticos no ar para acelerar ainda mais sua espada, tornando o ataque previsível para ele. Yu Chan-seok sorri e diz que não importa o quão rápido ou poderoso seja o golpe, que seria tolo o suficiente para ser atingido por um ataque com um caminho tão óbvio. Han Sang fica irritada e manda ele parar de agir com tanta arrogância. Ela então grita que pode derrotá-lo mesmo se usar aquela técnica e avança com um ataque de espada coberto de eletricidade. O nosso herói desvia com facilidade e a provoca perguntando se ela não é muito esperta, já que ele se esquivou do golpe mais rápido dela e que não há como ele ser atingido por isso. A candidata fica ainda mais furiosa e começa a reunir uma quantidade imensa de mana em suas mãos. Com isso, ela libera uma explosão de energia elétrica gigantesca que destrói parte da arena. Yu Chan-seok se esquiva do ataque e pensa que ela está exagerando ao juntar mana à força e que se ela continuar assim, vai acabar machucando o próprio corpo. Em um piscar de olhos, ele surge na frente dela e diz que foi legal, mas que a luta acaba ali, deixando a garota surpresa. Com um sorriso confiante, ele diz para ela levantar a mão esquerda se o golpe doer. A partir daí, ele acerta um soco poderoso bem no estômago dela. O golpe a deixa sem ar e com uma expressão de pura dor. A força do impacto foi tão grande que a candidata fica paralisada por um instante. Nosso protagonista não perde tempo e já prepara o próximo golpe. Ele desfere um soco direto e precisa que acerte em cheio. E para finalizar ele, acerta com um chute poderoso na lateral do corpo. O chute manda a garota para o nocaute com os olhos revirando. Com isso, ela desaba no chão completamente derrotada. Na plateia, os outros candidatos não conseguem acreditar que a melhor aluna da academia foi derrotada de forma tão esmagadora e se perguntam de onde aquele cara surgiu. Nosso protagonista reflete que ela era melhor que os outros, mas acabou desmaiando por depender demais de mana e ter deixado o treinamento físico de lado. Ele se vira para ir embora, mas percebe algo e se pergunta se ela está tentando se levantar. E de fato a candidata levanta a mão com dificuldade. O narrador se aproxima dela enquanto a garota mantém o braço erguido no ar. O rapaz se lembra do que disse antes da luta e fica surpreso por ela ter levantado a mão só porque ele mandou. A partir daí, o pessoal da organização entra na arena para cuidar da lutadora caída. De repente, o anunciante recebe uma nova informação em seu fone e fica completamente chocado. Logo em seguida, ele anuncia para todos que a programação do torneio foi alterada. O narrador pede para Yu Chan-seok fazer uma pequena pausa e nosso protagonista fica sem entender nada, se perguntando se o torneio já não tinha acabado. É revelado então que em alguns instantes haverá uma partida especial entre ele e um caçador profissional, deixando o rapaz perplexo. O segurança de óculos escuros percebe que a partida só foi possível por causa da permissão especial do presidente da associação e conclui que no final das contas, ele realmente fez o que queria. Yu Chan-seok nota que a imagem do oponente está aparecendo nos monitores que só o público pode ver e pela reação da multidão, ele conclui que deve ser um caçador bem habilidoso. Nosso protagonista entende que a partida especial é para testar suas habilidades e pensa que as coisas são iguais tanto na Terra quanto no outro mundo.
De repente, uma espada gigante é cravada no chão da arena e uma voz o questiona se ele é Yu Chan-seok. A pessoa se desculpa por aparecer de surpresa, mas explica que essa era a única maneira de confirmar as habilidades dele adequadamente. Com isso, a oponente dele se revela e é ninguém menos que Lee Se-eun da guilda Janabi. Ela diz que o palco parece ter sido pequeno demais para ele até agora e o convida para uma luta. A caçadora fala que ele pode recusar se quiser, mas o nosso herói fica chocado ao lembrar que ela é a 10ª caçadora mais forte do mundo. O rapaz percebe que a aura dela não é brincadeira e que com seu corpo atual seria difícil enfrentá-la mesmo com uma lança. Mesmo assim, um sorriso de confiança surge no rosto do protagonista. Ele então aceita o desafio e diz para começarem agora mesmo, deixando o narrador completamente chocado. Yu Chan-seok afirma que, para ser sincero, ele ainda não gastou muita energia e Lee Se-eun o chama de ousado. Enquanto Hansang é retirada da arena, o rapaz pensa que já que precisa lutar de qualquer jeito, essa é a melhor forma de conseguir um bom resultado no torneio. Diante disso, ele percebe que ela é a oponente perfeita para esse objetivo, e pega a lança que estava no chão. Com a arma em mãos, ele se prepara para a luta, e se pergunta se não é hora de aumentar um pouco seu valor de mercado. Na arquibancada, os seguranças de Lee Se-eun entram em pânico com a situação. O cara de óculos escuros fica visivelmente tenso e preocupado com o que está prestes a acontecer. A luta se inicia com um ataque poderoso de Lee Se-eun, que usa toda a sua força para cima do rapaz. Nosso protagonista consegue bloquear o golpe com sua lança, mas a força do impacto é tão grande que ele mal consegue se segurar. O herói fica impressionado com a força dela e pensa como uma mulher pode ter tanto poder assim. Com isso, a troca de golpes entre os dois fica cada vez mais intensa e o protagonista a acerta com um chute a fazendo recuar. Mesmo assim, o rapaz percebe que a velocidade dela diminuiu consideravelmente desde o início da luta. Ele fica frustrado pois consegue ver várias aberturas na defesa dela, mas com seu corpo atual, ele não tem força física para aproveitá-las. A mulher de cabelos pretos longos diz que pensou que ele se aqueceria, mas ele já parece exausto e ela revela que não esperava que ele aguentasse 30 minutos. A partir daí ela começa a caminhar lentamente na direção dele. A caçadora então apoia a espada no chão e fala que vai deixá-lo descansar agora. O nosso herói pensa que a mana que ele conseguiu juntar é quase inexistente e que a atmosfera do lugar também não ajuda. Mesmo exausto, ele respira fundo e se prepara para o que vem a seguir. Diante da situação, ele decide que não queria usar aquilo, mas que não tem outra escolha. Com um olhar determinado, ele se prepara para usar sua habilidade mais poderosa, a chama fantasma paradoxal. Lee Se-eun percebe a mudança repentina na atmosfera e fica surpresa com o que está sentindo. Com isso, a luta recomeça e Lee Se-eun ataca com sua espada gigante, jogando nosso protagonista para longe com a força do impacto. A arena inteira treme e a caçadora observa o rapaz sendo arremessado para o outro lado do campo de batalha. Ela fica confusa, pois tinha certeza que seu golpe era forte o suficiente para ser impossível de desviar, mas para sua surpresa, Yu Chan-seok está de pé coberto por chamas negras e azuis e a mulher de cabelos pretos longos pergunta o que é aquilo. O herói então revela o nome de sua habilidade, a chama fantasma paradoxal. Ele explica que essa é sua especialidade, o poder que ele usou sem parar até voltar para a Terra, e no qual ele mais confia. Diferente de um fogo comum, as chamas negras não queimam matéria física e por isso as roupas dele continuam intactas. Em vez disso, as chamas usam conceitos abstratos como combustível, mas com seu poder atual, ele não consegue queimar coisas complexas, e o conceito que ele vai queimar agora, a partir daí, ele avança em uma velocidade impressionante na direção dela. Lee Se-eun fica completamente surpresa e percebe que ele ficou muito mais rápido de repente. Yu Chan-seok salta no ar pronto para atacar e revela que está queimando o próprio cansaço. A caçadora fica chocada e se pergunta como ele conseguiu se recuperar em tão pouco tempo. Com isso, os dois se chocam novamente em um combate de alta velocidade que destrói tudo ao redor. A mulher de cabelos pretos longos analisa a situação e nota que a densidade de mana no ar está variando sem nenhuma mudança na arena e começa a suspeitar de algo. É revelado que assim como o fogo libera calor, a chama fantasma paradoxal libera mana ao queimar conceitos abstratos. O rapaz explica que usa mana para acender a chama fantasma paradoxal e a chama por sua vez queima sua fadiga para liberar mais mana. Dessa forma ele cria um ciclo de energia teoricamente infinito. Nosso protagonista revela que, em outras palavras, a sua verdadeira especialidade, uma guerra de desgaste onde ele se agarra ao oponente sem nunca parar. Lee Se-eun encara como expressão de cansaço e pergunta se ele vai continuar com aquilo para sempre. O herói então completa seu pensamento e diz que ele nunca solta seu alvo. Com um sorriso desafiador e as roupas rasgadas, ele afirma que ainda aguenta continuar a luta. Logo em seguida, ele a provoca perguntando se ela gosta de pessoas persistentes. A caçadora responde com um olhar furioso, que odeia com todas as forças pessoas assim. É explicado que assim como a madeira vira cinza, a chama fantasma também deixa um resíduo, e quando tudo queima, a habilidade se esgota. Após 4 horas de
17 minutos de um combate intenso à chama do rapaz. Finalmente se apaga, Lee Seon fica de pé sobre ele e pergunta se ele quer continuar, mas o protagonista, caído no chão, implora para ela o poupar. Com a desistência do candidato a caçadora, é anunciada como a grande vencedora e guarda um pirulito no bolso. Na arquibancada, os seguranças entram em pânico ao reconhecer aquele doce. A mulher de cabelos pretos longos oferece o pirulito e seu cartão de visita para o rapaz como recompensa pelo trabalho duro. O nosso protagonista pega o cartão e lê que Lee Seon é uma caçadora parceira da equipe 3 da Monkey LLC. A caçadora sorri e diz para ele ligar para que eles possam conversar sobre os detalhes mais tarde, enquanto o narradora anuncia o fim da seleção e o chama para a cerimônia de premiação. O rapaz se pergunta se Monkey é uma agência de gerenciamento de caçadores. Algum tempo depois, ele aparece aproveitando o pirulito gigante que ganhou de recompensa. Já em casa, Yoo Chan-suk fica maravilhado com a tecnologia da licença de caçador no celular e lembra que na época dele, tudo era em papel. Enquanto explora as várias funções do aplicativo, ele percebe que o aplicativo tem de tudo, mas é interrompido quando alguém o chama pelo nome. Um homem enorme e musculoso aparece na sua frente e o elogia dizendo que ele é muito mais bonito, pessoalmente, do que nas câmeras. O nosso herói fica impressionado com a altura do cara e pergunta quem ele é enquanto o homem lhe oferece um cartão de visita. O rapaz lê que ele é Yoon Sung-hyun, um caçador parceiro da guilda Grand Purity, e o homem o convida para se juntar à equipe dele. Yoon Sung-hyun garante que com a experiência que ele vai ganhar com certeza, vai se destacar, mas o nosso protagonista apenas observa desconfiado. Nesse momento, a lembrança da oferta de Lee Seon vem à sua mente, e ele se vê com duas propostas na mão. Sendo assim, ele diz que já tem um compromisso e que precisa de um tempo para pensar antes de dar uma resposta. O homem grandalhão dá uma risada e pergunta se ele achava que ele ia pedir uma resposta na hora. Contudo, o clima muda completamente quando ele agarra o ombro do nosso protagonista com uma força surpreendente. Com um sorriso intimidador, ele se aproxima do rosto do rapaz e o aconselha a tomar sua decisão com muito cuidado. O homem grandalhão então se despede com um simples "até logo" e vai embora, deixando nosso protagonista pensativo. Diante daquela atitude intimidadora, o rapaz conclui que é melhor pular a proposta da Grand Purity. Com isso, ele pega o celular e liga para Lee Seon, que atende a chamada, e o nosso protagonista pergunta para onde ele deve ir. A caçadora responde que está em um lugar chamado The Hut, no segundo andar do prédio da associação, e que vai enviar a localização para ele. O nosso herói acha o nome do lugar um pouco estranho, mas logo ele chega ao seu destino. Ao entrar, ele é recebido por uma atendente super animada, que lhe dá as boas-vindas. Logo em seguida, Lee Seon o avista e o convida para se sentar, dizendo que ele chegou rápido. Enquanto se senta, o rapaz comenta sobre o nome peculiar do café e a mulher de cabelos pretos longos pergunta se aconteceu alguma coisa. O nosso protagonista então conta que um cara muito grande tentou recrutá-lo para sua guilda. Lee Seon imediatamente sabe que ele está falando de Yoon Sung-hyun da Grand Purity e explica que, como ele pessoalmente demonstrou interesse às outras guildas, nem sonhariam em tentar recrutá-lo. O rapaz fica surpreso e pergunta se isso também se aplica à guilda dela, a Monkey. Para o choque do nosso herói, a caçadora simplesmente responde que não tem a menor intenção de recrutá-lo e ele fica sem entender o motivo do encontro. A mulher de cabelos pretos longos então sugere que ele trabalhe como freelance, e o rapaz fica pensativo com a ideia e pergunta se ele não precisa se juntar a uma guilda. Lee Seon explica que Yoon Sung-hyun provavelmente tentou oferecer a ele uma posição de júnior, e o nosso protagonista fica sem entender o que isso significa. Ele então pergunta qual a diferença entre um caçador júnior e um parceiro, e a caçadora se lembra que ele não se formou na academia. A caçadora começa a explicar que a profissão de caçador dentro de uma guilda geralmente é dividida em 3 níveis: júnior, sênior e parceiro. Em seguida, ela mostra um organograma onde os caçadores júnior e sênior são como funcionários assalariados em equipes lideradas por um caçador parceiro. Diferente dos outros, os parceiros não recebem um salário fixo, mas sim possuem ações na guilda e dividem os lucros como se fossem donos do negócio. Nosso protagonista compara esse sistema com o de um escritório de advocacia, e a mulher de cabelos pretos longos confirma que o fundador da primeira guilda se inspirou exatamente nesse modelo. Lee Seon continua sua explicação e diz que ele não precisa necessariamente passar pelos níveis de júnior e sênior para se tornar um parceiro. Yoo Chan-suk entende o plano e conclui que se ele ficar famoso e conseguir bons resultados, as guildas virão atrás dele por conta própria. A caçadora confirma que ele está certo e oferece mais um doce para ele, que fica se perguntando por que ela vive fazendo isso. Mesmo assim, o rapaz se preocupa, pois sem experiência ou contato será muito difícil conseguir bons trabalhos como freelancer. Diante disso, Lee Seon faz uma proposta surpreendente e diz que vai arranjar tudo para ele, e o melhor de tudo, de graça. Nosso herói fica desconfiado com tanta generosidade e não consegue entender por que ela está se esforçando tanto para ajudá-lo.
Ela então revela seu verdadeiro plano e explica que no futuro, quando ele estiver famoso e recebendo proposta de guildas, ele só precisa se lembrar que existe um lugar chamado Monkey. Com isso, a mulher de cabelos pretos longos lhe entrega um envelope e diz que a escolha de aceitar ou não a proposta é totalmente dele. O nosso protagonista pergunta o que é aquilo, e ela revela que é um pedido da cidade de Incheon sobre a ilha de Odongdo, onde uma falha na remoção de um núcleo de erosão há 2 anos criou uma zona perigosa. Ele olha os papéis e pergunta se sua missão é apenas remover o núcleo, mas a caçadora explica que seu trabalho será patrulhar a ilha e eliminar quaisquer núcleos adicionais que possam ter surgido por lá. Ao ler os detalhes do contrato, Yu Chan-seok fica completamente chocado ao ver que o trabalho começa em um mês com um adiantamento de 5 milhões de wons e mais 15 milhões após a conclusão. Bem sucedida da missão, o nosso herói joga os papéis na mesa e reclama que o pagamento não é grande coisa para um trabalho onde ele arrisca a vida. Com um sorriso confiante, a caçadora o aconselha a ficar mais forte e famoso se estiver insatisfeito, pois assim ele terá mais dinheiro do que consegue gastar. Em seguida, ela pergunta qual é a resposta dele e o rapaz a encara com uma expressão séria. Sem hesitar, Yu Chan-seok aceita a proposta e diz que vai fazer o trabalho. A cena muda para uma estrada, onde o chefe de Lee Se-yeon está em uma ligação perguntando sobre o novo recruta e se ele é realmente bom. Sentada no banco de trás de um carro de luxo, a mulher de cabelos pretos explica que o nome dele é Yu Chan-seok, um civil que destruiu o torneio inteiro usando apenas as mãos, e o chefe questiona se ele é apenas decente. Lee Se-yeon fica irritada com a pergunta e diz que decente não é a palavra certa e que ele não faz ideia do quanto ela está impressionada com o rapaz, pois ele aguentou lutar contra ela por 4 horas seguidas. O chefe dela, no entanto, duvida e pergunta se não foi só porque ela limitou seu poder durante o combate. A caçadora olha pela janela e reflete que mesmo com seus 10 anos de experiência como caçadora nos lugares mais perigosos, ela ficou chocada com a resistência dele. Ela chega a pensar que mesmo que nascesse de novo, nunca encontraria outro monstro como ele, enquanto a cena mostra a ilha de Odondo, o local da missão. O chefe dela continua a conversa e expressa sua preocupação, mesmo com todos os elogios que ela fez. Ele então lembra que a missão em Diodondo recrutou especificamente caçadores com experiência em missões do tipo. Por causa disso, ele se pergunta se Yu Chan-seok ficará bem sozinho entre tantos veteranos, mesmo que suas habilidades sejam incríveis. Lee Se-yeon, no entanto, garante com toda a confiança que ele não precisa se preocupar com isso. Ela revela que o colocou em uma dupla com alguém confiável e a cena mostra Han Sang-ga junto de outro caçador, e o chefe parece aceitar a decisão dela. O chefe então faz uma pergunta intrigante sobre o que aconteceria se Yu Chan-seok atingisse o nível dela, e a caçadora responde que ele pode não gostar da resposta. Com um olhar sério, ela declara que se o rapaz alcançasse seu nível de poder, ele seria capaz até mesmo de tirar a vida dele. A cena então foca no nosso protagonista com uma lança nas costas pronto para sua próxima jornada. Um mês antes da missão, o entregador carrega um pacote pesado e se pergunta o que diabos ele pediu. Ele toca a campainha do apartamento enquanto reclama do peso da encomenda. O entregador então confere o número do apartamento e se pergunta qual era o próximo pacote da lista. Do lado de dentro, o nosso herói se pergunta se o pacote finalmente chegou. Ao abrir a porta, ele se depara com uma caixa imensa e fica surpreso com o tamanho dela. Com um clique, ele destrava a caixa e se prepara para ver o que tem dentro. Seus olhos brilham com a animação ao ver o conteúdo da encomenda. De dentro da caixa, ele retira uma lança nova em folha e diz que ela deve servir muito bem. Em seguida, ele pega um elixir, uma medicina de emergência com mana condensada comumente usada por caçadores. É explicado que o processo normal de usar mana é como tirar a água de um purificador e que o elixir acelera esse processo. No entanto, o nosso protagonista usa mana de uma forma diferente, pulando a etapa de armazenamento e absorvendo e usando a energia diretamente do ar. A grande vantagem desse método é que não há limite de uso, pois ele retira a mana do ambiente ao seu redor. Além disso, conforme a mana passa por seu corpo, seus vasos sanguíneos se fortalecem gradualmente, permitindo que ele lide com mais energia, mas existe uma desvantagem. O problema é que até seus vasos se desenvolverem por completo, a quantidade de mana utilizável é limitada, e como ele não pode esperar, decide estocar um pouco com o elixir primeiro. Com o frasco em mãos, nosso herói acredita que treinando por um mês, ele conseguirá se fortalecer o suficiente para a missão. Um mês depois, ele finalmente chega à ilha de Yodongdo, na cidade de Incheon, pronto para começar o trabalho. No local, ele se junta a uma longa fila de outros caçadores, que também foram convocados para a missão. Ao chegar a sua vez, ele apresenta um código QR em seu celular para confirmar sua identidade. Um dos organizadores confirma seus dados e o designa para a equipe 8. Ele se dirige para a área designada com uma placa improvisada, indicando o número de sua equipe. Lá, ele encontra outros caçadores conversando sobre o pagamento da missão, enquanto nosso herói apenas observa em silêncio. De repente, alguém o chama pelo nome e ele se vira surpreso para ver quem é. É Han Sang-ga, sua antiga oponente, e ele repara que o cabelo dela está bem mais calmo agora, mas ela explica que aquilo era só estática de sua habilidade.
A garota revela que eles estão na mesma equipe e sugere que trabalhem juntos, mas o rapaz a corta e pergunta por que ele faria isso. Ela responde que ele é mais forte e que poderia aprender muito com ele, enquanto o protagonista faz uma piada sobre seus ombros deslocarem de tanto treinar, e o Chan-suk a repreende seriamente dizendo que luxações crônicas são perigosas e que ela precisa se cuidar mais, e a garota pensa que ele não sabe levar uma brincadeira. No meio da conversa, uma voz autoritária os interrompe e manda todos se concentrarem na missão. O líder da equipe reúne a todos e anuncia que, como todos estão presentes, eles começarão o briefing da missão. Ele menciona que, como há caçadores participando pela primeira vez, ele vai explicar alguns termos e nosso protagonista se pergunta se ele está falando dele. O homem começa explicando que as zonas de corrupção são classificadas em 4 níveis com o grau, um sendo mais perigoso, e que a primeira zona a aparecer em uma área recebe a designação de Alpha. Ele informa que a zona Alpha atual na ilha está localizada na igreja no extremo norte de Insari e que por enquanto ela não tem classificação, mas como essa zona se fortalece com o tempo, ele deve evitar se aproximar dela. A missão deles é patrulhar Eupnaeri e Jodong-myeon para identificar e eliminar quaisquer novas zonas de corrupção que possam ter se formado. 2 caçadores da equipe resmungam entre si sobre terem que fazer uma missão de eliminação com novatos no grupo. A cena muda para a chegada da equipe na ilha Gyeongdo, com todos observando a paisagem de longe. Nosso herói sente um calafrio percorrer seu corpo e comenta que a sensação é tão forte que parece que seu sangue está gelando. Ele pensa que os outros estão exagerando e caminha em direção ao grupo sem se abalar. Um dos caçadores saca um comunicador do bolso e se prepara para as instruções finais. O organizador informa que a situação na ilha está sendo monitorada por um centro de comando e que eles devem contatá-los se precisarem de assistência. Com o desejo de boa sorte, a equipe é deixada por conta própria para iniciar a missão. Um dos caçadores veteranos assume a liderança e começa a planejar as patrulhas, sugerindo que eles consigam cobrir as 2 áreas em uma semana. De repente, o caçador de óculos se vira para seu companheiro com uma expressão de dúvida no rosto. Com o mapa no celular, nosso protagonista sugere que eles estabeleçam uma base em Aguaguesa e operem a partir dali. Diante disso, um dos caçadores veteranos o confronta e pergunta quem ele é, já que nunca o viu antes, e questiona o porquê de ter escolhido. Nosso protagonista explica calmamente que de Wagaesa é possível ver o Pneiri e que do topo da montanha, Gyeongdo-myeon também fica bem visível, além de ter ruínas de templos que podem servir de abrigo. O caçador de óculos e seu companheiro discordam e dizem que há lugares mais próximos para ficar e se preocupam em serem cercados na montanha, mas o novato acha isso um exagero, já que eles não estão lutando contra milhares de inimigos. O veterano continua se opondo e se recusa a seguir as ordens de um caçador sem experiência, e isso deixa nosso herói frustrado, pensando que sempre existe gente assim em qualquer lugar. Sendo assim, Yu Chan-seok sugere que eles simplesmente se separem e ajam de forma independente para resolver o impasse. Com a decisão tomada, o grupo se divide e cada um segue seu próprio caminho. A partir daí, nosso protagonista avança pela floresta, acompanhado de Han Sang-a e mais um caçador que decidiu segui-lo. O veterano que ficou para trás observa o trio e pensa que já esperava que Han Sang-a fosse com ele, mas fica surpreso com outro rapaz, que possui uma mana um pouco maior que a dela. O nosso herói se vira para o novo companheiro e confirma seu nome como Kim Min-jae e o questiona sobre o motivo de ele ter decidido se juntar a eles. Kim Min-jae revela que ficou preocupado em deixar 2 novatos sozinhos na primeira missão, e Yu Chan-seok agradece a consideração, pensando que pelo menos existe uma pessoa decente na equipe. De repente, o protagonista percebe algo estranho no ar e seu olhar fica alerta instantaneamente. Por causa disso, ele para de andar de forma brusca, deixando seus companheiros surpresos com a atitude repentina. Ele levanta a mão e pede para os dois esperarem um momento, deixando-os ainda mais confusos. Yu Chan-seok então faz um sinal de silêncio e sussurra para eles olharem com cuidado atrás de uma rocha próxima. Kim Min-jae obedece e espia por trás da pedra, ficando completamente chocado com o que vê. Lá eles avistam uma horda de criaturas monstruosas, reunidas em uma clareira na floresta. Kim Min-jae fica apavorado com a quantidade de monstros e diz que são pelo menos 50, e que eles deveriam dar a volta para evitar o combate. Nosso protagonista, no entanto, pede para ele se acalmar e o questiona sobre sua habilidade inata, deixando o rapaz chocado com a ideia de lutar contra todos eles. Yu Chan-seok afirma que é natural para um caçador lutar contra as corrupções, e repete a pergunta sobre a habilidade dele com um olhar sério. O rapaz responde nervosamente que seu poder é o fogo e que sua técnica mais confiante é uma bola de fogo. Com isso, o nosso herói o instrui a lançar o primeiro ataque, quando ele deu o sinal, deixando Kim Min-jae completamente apavorado com a ordem. Han Sang-a então pergunta o que ela deve fazer e o rapaz fica desesperado ao perceber que até ela está disposta a seguir aquele plano maluco. Ele chama a ideia de imprudente, pois são apenas 3 pessoas contra 50 monstros, e lembra que é a primeira missão dele.
Kim Min-jae sugere chamar os outros caçadores pelo rádio, mas o protagonista o corta e diz que eles não chegariam a tempo de qualquer maneira, e o Chan-seok explica que o grupo deles veio direto de Wagaesa, enquanto os outros caçadores estão patrulhando a costa e por isso estão muito longe para ajudar. Além disso, ele argumenta que não há garantia de que eles virão e se esperarem as criaturas, podem se espalhar e se tornar uma ameaça para os outros. Diante da lógica do rapaz, Kim Min-jae percebe que ele está completamente certo. Ele então se lembra da discussão de mais cedo e conclui que mesmo que ouvissem o chamado os outros caçadores, provavelmente não viriam ajudá-los imediatamente. O nosso herói conclui que eles precisam lidar com a situação naquele exato momento e como estão em desvantagem, a melhor estratégia é uma emboscada. Sem tempo a perder, ele desenha o plano no chão e instrui Kim Min-jae a atacar o centro com uma bola de fogo, enquanto ele cuida das laterais. Kim Min-jae fica impressionado com o plano preciso e se pergunta como alguém em sua primeira missão pode ter tanta experiência a ponto de parecer que já fez aquilo inúmeras vezes. As criaturas continuam distraídas em seu acampamento sem perceber a armadilha que está prestes a ser acionada. Com o sinal de Yu Chan-seok, o rapaz lança sua bola de fogo com toda a força na direção do grupo de monstros. Logo em seguida, a explosão atinge em cheio o centro da horda, causando um enorme estrago e espalhando o caos. Várias das criaturas são instantaneamente consumidas pelas chamas, mas muitas outras sobrevivem ao ataque inicial. Kim Min-jae avisa que precisa de um tempo para preparar o próximo feitiço e nosso protagonista diz para ele atacar novamente assim que estiver pronto. O rapaz concorda com determinação e começa a reunir mana em seu punho para o próximo disparo. Enquanto isso, Yu Chan-seok avança rapidamente na direção dos monstros sobreviventes para dar continuidade ao plano. Ele pensa que para alcançar a máxima eficiência em combate, a divisão de tarefas é absolutamente essencial. Uma das criaturas restantes percebe sua aproximação e se prepara para atacá-lo com suas garras. O nosso herói explica que até a próxima bola de fogo estar pronta, sua função é cuidar dos outros monstros e mantê-los longe de Kim Min-jae. Mesmo lutando com maestria, ele admite para si mesmo que não consegue parar tantos inimigos sozinho, e é exatamente por esse motivo que a divisão de papéis é tão crucial para o sucesso daquela emboscada. Nesse exato momento, Han Sang-a se prepara para agir e coloca a mão no cabo de sua espada. A partir daí, ela libera um poderoso ataque elétrico que avança e atinge as criaturas, cumprindo sua parte no plano. Han Sang-a se prepara para o combate com uma expressão focada no rosto. Nesse instante, Kim Min-jae grita que a bola de fogo está pronta para ser disparada. Com um sorriso confiante, nosso herói manda ele atirar sem se preocupar, pois ele vai desviar sozinho. Sendo assim, o rapaz lança o projétil flamejante com toda a sua força. Uma explosão gigantesca acontece no meio da floresta, dizimando grande parte dos inimigos restantes. Logo depois, nosso protagonista segura firme o cabo de sua lança. Com um olhar frio, ele ordena que seus companheiros acabem com os dois monstros que sobraram. A fumaça da batalha começa a se dissipar, revelando o campo de batalha. A lança do nosso herói está cravada no chão ao lado dos corpos das criaturas. Yu Chan-seok então se vira com as costas cheias de arranhões, observando o resultado da luta. Ele parabeniza seus companheiros pelo bom trabalho e pela vitória. De repente, Kim Min-jae aponta um objeto estranho para ele e o protagonista fica sem entender nada. O aparelho se parece com uma pistola de pregos ou um grampeador em estriagos. É revelado que ele está apenas implantando um microchip no corpo de um monstro para que um sucateiro possa vir buscá-lo mais tarde. Kim Min-jae sorri sem graça e pede para ele se afastar um pouco, enquanto pensa que por um segundo achou que ia levar um tiro. Nosso protagonista fica curioso e pergunta o que é um sucateiro, e Kim Min-jae explica que é difícil para os caçadores recuperarem os subprodutos dos monstros, porque eles são grandes e pesados. Sendo assim, ele continua a explicação e diz que eles implantam os chips para que depois da missão, os sucateiros venham e coletem tudo que parece valioso. A partir daí, os itens são avaliados e vendidos para que o lucro seja dividido e após tirarem a comissão, o resto do dinheiro é entregue para a família do caçador. Yu Chan-seok, desconfiado, questiona se esses caras são confiáveis, e o rapaz responde que por isso é importante encontrar um bom sucateiro e fazer um contrato. Kim Min-jae então muda de assunto e elogia o novato, dizendo que foi incrível e que ele nunca imaginou que conseguiriam derrotar os 50 monstros, mas de repente algo chama a atenção deles na floresta. Logo em seguida, uma criatura gigantesca e poderosa surge do nada e ataca o grupo com uma força esmagadora. Com o impacto do golpe, Kim Min-jae é jogado no chão e o nosso herói corre para ajudá-lo, perguntando se ele está bem. O rapaz se levanta com dificuldade e pergunta o que diabos está acontecendo agora, enquanto os outros dois se preparam para o combate. Um sorriso macabro e cheio de dentes afiados aparece na escuridão, revelando a presença de um novo inimigo. O protagonista observa a criatura com um olhar sério e analítico.
e um monstro gigantesco com chifres vermelhos surge na frente deles, e Yu Chansok conclui que deve ser um chefe intermediário. Diante da situação, ele pragueja baixinho, percebendo que as coisas ficaram bem mais complicadas. A criatura solta uma risada assustadora e o nosso herói se pergunta se aquele é o líder do grupo que eles acabaram de derrotar. Ele percebe que o poder mágico do monstro é incomparavelmente maior que o dos outros e grita para seus companheiros não interferirem, pois se a criatura passar por ele, eles não conseguirão escapar. Ansanga e Kiminjai ficam preocupados e o rapaz sugere que eles lutem juntos para ganhar tempo e recuar para poderem relatar a situação. O nosso herói grita furiosamente para eles pararem de falar e recuarem e ainda pergunta se eles querem voltar para casa dentro de um saco. Com isso, os dois ficam completamente paralisados de medo com a reação explosiva dele. Ele então explica que na verdade é melhor que ele lide com aquilo sozinho, pois assim pode usar a chama fantasma paradoxal sem se preocupar e acabar com tudo o mais rápido possível. Diante disso, ele encara a criatura e a desafia para o combate, a chamando de bastardo morcego. A partir daí, uma intensa batalha se inicia entre os dois no meio da floresta. Enquanto observa de longe, Ansanga pergunta se eles não deveriam ajudá-lo, pois ele parece estar em perigo. Kiminjai, no entanto, responde que não é necessário e diz que embora possa parecer que Yu Chansok está sendo pressionado, na verdade ele não foi atingido nenhuma vez até agora. Ansanga completa o raciocínio e diz que não se trata apenas disso. Ela explica que se fosse ela no lugar dele, apenas desviar dos ataques já seria extremamente difícil, mas o nosso herói está atacando e se esquivando ao mesmo. A garota percebe que por onde a lança dele passa a chama negra inevitavelmente gruda no inimigo e se pergunta o que diabos é aquilo. Com isso, ela nota que quanto mais daquela chama se acumula, mais lento o monstro fica. Sendo assim, ela conclui que mesmo no início, quando parecia que o Chanseo que estava com dificuldades agora, ele está simplesmente brincando com a criatura. A caçadora fica completamente chocada e se pergunta se ele é realmente um novato como ela e como aquilo tudo é possível. Logo em seguida, o nosso herói aproveita a lentidão do inimigo para desferir um golpe poderoso e decisivo. Em um movimento rápido e inesperado, ele gira e se esquiva do ataque do monstro. Logo em seguida, ele arremessa sua lança com toda a força para o alto, deixando seus companheiros completamente chocados. A arma voa pelos céus e os dois ficam sem entender o que ele está fazendo ao jogar sua única arma fora. Kiminjai grita desesperadamente para ele tomar cuidado, pois a criatura está avançando para atacá-lo. O monstro chega bem perto do rosto do nosso herói, pronto para o ataque final. Mas, para surpresa de todos, a lança que foi jogada para cima volta em alta velocidade e atinge a criatura em cheio bem na cabeça, acabando com ela de uma vez por todas. O nosso herói então se aproxima do monstro caído e comenta que ele conseguiu se mover mesmo depois de queimar toda a sua força física. Com um olhar determinado, ele conclui que precisava terminar aquilo de forma decisiva. Seus companheiros assistem a tudo completamente chocados com o que acabou de acontecer. Kiminjai não consegue acreditar e se pergunta como aquilo é possível, já que parecia que Yu Chansok estava em desvantagem, mas de repente o monstro já estava derrotado. O protagonista se aproxima deles com a lança no ombro e chama por Kiminjai. O rapaz pergunta se é normal um monstro daquele nível aparecer na ilha Gyodong e o nosso herói responde que seria se aquela fosse uma zona de erosão com pelo menos grau 3. Ele se lembra do briefing da missão onde foi dito que a unidade de erosão alfa da ilha não tinha classificação. Sendo assim, ele conclui que a unidade alfa deve ter sido atualizada para o grau 3, deixando seus companheiros ainda mais chocados. Ansanga tenta argumentar, mas nosso protagonista a interrompe e diz para ela pensar com calma, pois se não fosse grau 3 a situação atual, não faria sentido. Kiminjai entra em pânico e diz que a diferença entre sem classificação e grau 3 é gigantesca. Se aquilo for verdade, ele conclui que quase nenhum caçador conseguirá sair vivo daquela ilha. Com isso, ele pede para Yu Chansok e salvar os outros caçadores, e diz que com suas habilidades ele consegue lidar com a situação. Mas o nosso herói recusa a proposta. O rapaz fica chocado e pergunta o porquê, mas o protagonista explica que é impossível salvar todos os caçadores sozinho, pois ele também tem seus limites. Ele reforça que a missão deles não é resgatar ninguém, mas sim eliminar as unidades de erosão, e que é impossível esperar que ninguém se machuque nesse tipo de trabalho. Ansanga então o questiona sobre o que ele faria se estivesse naquela situação e o nosso herói não entende a pergunta. Ela continua e pergunta se ele não se sentiria injustiçado e imploraria para ser salvo, mas o protagonista a interrompe e diz que ela deveria resgatá-los com a mentalidade de que eles já se foram. Com um olhar sombrio, ele explica que não está dizendo que não entende as emoções das pessoas, mas que está falando sobre o resultado final. Ele então se lembra de uma de suas experiências passadas e diz que existem mortes inevitáveis neste mundo e que não importa o que ele sentisse. Diante de uma situação como aquela, ele simplesmente aceitaria seu fim. Sendo assim, ele os aconselha a não vacilarem em uma situação sem esperança.
e completa dizendo que não se sobrevive em um mundo como aquele com esse tipo de mentalidade, e a cena muda para as ruínas do templo que ele mencionou antes. O nosso herói entra com cuidado no local para verificar se há alguma ameaça. Ele então informa que o lugar está vazio e sem nenhum vestígio de criaturas, e seus companheiros ficam aliviados. Yu Chan-seok pergunta se ele vê alguma coisa e Kim Min-jae responde que está muito escuro para enxergar algo de especial. Mesmo assim, nosso herói diz que a parte boa é que ele consegue ver a posição dos outros caçadores graças às luzes que eles estão usando. Ele pensa que luz revela a localização, e isso pode ser perigoso, pois não importa se a localização for exposta para inimigos fracos, mas se algo como o chefe de antes aparecer, as coisas ficarão. Com isso, ele decide enviar uma mensagem de aviso para todos os caçadores, informando sobre a possibilidade da unidade alfa ser de grau 3 e aconselhando a não usar luzes para evitar o perigo. Logo depois, Ansang a desenha no chão e pergunta se eles eliminarem o núcleo da unidade de erosão, todas as criaturas desaparecerão, e o protagonista confirma que sim, pois sem a energia do núcleo, a zona de erosão desaparece. Diante disso, ele pensa que a solução é simples, ele só precisa eliminar a unidade de erosão, e a noite cai sobre a ilha. Ansang está dormindo tranquilamente no abrigo, e Kim Min-jae também descansa ao seu lado. Nosso protagonista então coloca um dispositivo de alarme perto deles, e pensa que com o alarme para avisar caso algum monstro se aproxime, ele pode ir tranquilamente. A noite está escura e silenciosa na ilha. O nosso herói se move sorrateiramente pela floresta e pensa que foi uma boa ideia ter verificado a localização da unidade alfa durante o briefing e que tudo deve correr bem. De repente ele percebe algo estranho e para de andar. Ele escuta um barulho estranho vindo da escuridão. Com isso, o rapaz pensa que estava indo tudo bem demais para ser verdade. Uma criatura bizarra surge na frente dele e o nosso herói se prepara para o combate, se perguntando se é o mesmo monstro de antes. A cena muda para o protagonista refletindo sobre a situação, e ele encara a criatura com uma expressão séria, se perguntando se aquele é um rosto que ele nunca viu antes. Enquanto isso, na sala de situação da Associação de Caçadores, um operador informa que os sinais de alguns caçadores da equipe 5 desapareceram. Outro operador relata que os monstros estão se movendo de forma organizada e que há uma baixa confirmada na equipe 3, e o supervisor fica desesperado sem entender o que está acontecendo. Ele declara estado de emergência e manda ativar a rede de comunicação e pedir reforços para os caçadores da área. No meio do caos, um operador avisa que alguém está se aproximando do núcleo de erosão alfa e o supervisor fica chocado. Ele então grita para contatar a pessoa e mandarem ela parar imediatamente, e pergunta quem é. É revelado que a pessoa em questão é Yu Chan-seok, e o supervisor se lembra dele como o primeiro a relatar a atualização do núcleo. Diante disso, ele percebe que o rapaz pode ter a resposta para a situação e manda se conectarem ao terminal dele para confirmar se ele está vivo. Assim que a conexão é estabelecida, eles ouvem Yu Chan-seok praguejando e lutando contra uma criatura de rank C, que ele achou que seria mais fácil de derrotar. Ele continua reclamando da investigação mal feita da associação, e os operadores da sala de situação se perguntam se deveriam silenciá-lo, mas a confirmação de que ele está vivo já foi feita. Ele pensa que sua chama fantasma paradoxal atual não tem o poder de acabar com o indivíduo forte de uma vez. Por causa disso, ele precisa enfraquecer os inimigos com a chama para depois finalizá-los com sua lança. O problema é que o monstro que ele está enfrentando agora não tem a menor intenção de cair facilmente. Ele percebe que gastou muita mana na luta contra o morcego gigante mais cedo, e por isso seu poder está bem mais fraco. Sendo assim, ele conclui que precisa encontrar um lugar na ilha onde possa recarregar sua mana, pois não pode sair dali. De repente, ele avista algo no meio da floresta, e ao se aproximar ele encontra uma fonte de energia azul brilhante e diz que finalmente encontrou o que precisava. Com a mana recarregada, ele avança para o combate com uma velocidade impressionante e diz para o monstro acompanhar o ritmo. Se for capaz, com um sorriso maligno, ele diz que precisa verificar algo e avança para dentro do núcleo de erosão. Na sala de situação, o operador informa que o sinal de GPS foi perdido. O supervisor então conclui que o Chan-seok entrou no núcleo alfa e pragueja baixinho com a situação. Lá dentro, nosso herói observa o ambiente e comenta que está mais limpo do que ele imaginava. Ele se lembra que os núcleos de grau 3 e sem classificação não se espalham tão rápido e se pergunta qual o tamanho dos de grau 1 e 2. De repente, ele percebe um movimento estranho na grama à sua frente. Ele percebe que o núcleo de erosão limpou seus limites e um monstro surge na sua frente, pronto para o combate. E o nosso herói se pergunta se é hora de acabar com aquilo, dizendo que ele não é do tipo obsessivo. A criatura solta um rugido assustador e avança com toda a sua fúria. O protagonista reflete que um dos maiores problemas de sua habilidade é que ela se espalha para todos os seres vivos ao redor, exceto ele mesmo. Sendo assim, se a chama atingir um nível que ele não consegue controlar, ela pode acabar machucando até mesmo seus aliados.
Por causa dessa desvantagem, ele não pode usá-la com força total, perto de outras pessoas, mas o monstro avança sem se importar. A chama fantasma atinge a criatura e começa a consumi-la com seu poder avassalador. O monstro é completamente envolvido pelas chamas roxas e começa a se desintegrar. O nosso herói então pensa que lutar sozinho torna essa desvantagem completamente inexistente. Com um sorriso confiante, ele diz que a verdadeira chave começa agora. Uma energia azul começa a emanar de seu peito e se espalha por todo o seu corpo, fortalecendo seus meridianos. Ele explica que a mana que ele absorveu daquele lugar está se espalhando por seu corpo, alargando seus meridianos e os tornando mais resistentes. A energia continua a fluir por seu corpo, e ele comenta que a eficiência é melhor do que ele esperava. Enquanto isso, o monstro agoniza de dor, sendo consumido pela chama roxa, e solta um grito desesperado antes de finalmente desaparecer. De repente, uma onda de energia azul se espalha pelo local, e o protagonista percebe a estratégia do inimigo com um sorriso de escárnio. Ele se vira e avista vários monstros se aproximando e conclui que a criatura chamou por reforços antes de partir. Com um tom debochado, ele diz que é uma pena, pois com números esmagadores, eles não significam mais nada. Uma imensa aura de poder sombrio começa a emanar de seu corpo e se espalha por todo o campo de batalha. Ele reflete que agora está algumas vezes mais forte do que antes, mas ainda longe de seu poder nos tempos do outro mundo, e se pergunta onde está o núcleo de erosão. Ele então se lembra que Kiminjai disse que o núcleo é a coisa mais erodida naquele espaço e uma luz vermelha chama sua atenção. O fogo que estava em uma tocha se apaga de repente e ele se prepara para atacar. Seus olhos brilham com uma luz dourada intensa. Enquanto ele se concentra no alvo, ele avança com sua lança em um movimento rápido e percebe que o inimigo esperou sua chama se apagar para atacar e o chama de espertinho. A criatura diz que o núcleo de erosão está em outro nível e que o protagonista está acabado. O nosso herói, no entanto, analisa a situação e pensa que com seu nível atual de poder, ele consegue executar um combo de 4 golpes. Sendo assim, ele avança com sua lança em um movimento rápido e desfere o primeiro golpe com toda a sua força. O ataque atinge em cheio a criatura que tenta se defender com sua arma. A força do impacto é tão grande que a arma do monstro começa a rachar. E uma explosão de energia azul acontece no ponto de impacto. Com um olhar focado, o nosso herói revela o nome de sua técnica, a Lança da Lua Dupla. Ele então desfere uma série de golpes rápidos e poderosos que atingem a criatura em cheio. O monstro fica completamente chocado com a força e a velocidade dos ataques. É explicado que a Lança da Lua Dupla cria um rastro azul que segue o caminho de seu ataque e o repete 4 vezes. Sendo assim, se ele atacar junto com o rastro, ele consegue criar uma técnica simples, que encadeia 4 golpes. Com isso, ele desfere o golpe final com uma precisão mortal. Ele então revela a variação de sua técnica e se pergunta o que aconteceria se o rastro azul atacasse com um pequeno atraso. Com isso, a técnica se transforma em uma dança de lanças duplas difícil de desviar, e o monstro é pego de surpresa. Diante do ataque combinado e atrasado, a criatura não consegue reagir a tempo. O nosso herói explica que com essa pressão constante, o inimigo inevitavelmente comete um erro. A criatura finalmente cai de joelhos, completamente derrotada pela técnica avassaladora. Com um olhar frio, o protagonista se aproxima e declara que a luta finalmente acabou. Em um último ataque, ele desfere uma sequência de golpes que atingem o monstro de todos os lados. A criatura é bombardeada por uma série de ataques de energia azul que a deixam completamente imobilizada. O monstro começa a se desintegrar e o nosso herói comenta que achou que ele simplesmente desapareceria. Mas, para sua surpresa, a criatura deixa para trás uma caixa brilhante e ele se pergunta o que é aquilo. Ele então pega a pequena caixa roxa que ficou no lugar do monstro. Com uma expressão de surpresa e curiosidade, ele analisa o objeto misterioso. Enquanto isso, na sala de situação, o caos se instaura e um operador grita que as zonas de erosão estão se espalhando e que os sinais da equipe 4 foram cortados. Outro operador informa que os reforços encontraram monstros e que a interferência impede o pouso na ilha. Diante da situação desesperadora, o supervisor se pergunta se tudo está perdido. Ele pensa que a menos que o milagre aconteça, tudo que ele pode fazer é assistir os caçadores serem aniquilados. Mas um operador o chama e informa que receberam uma mensagem de Yu Chan-sok de dentro do núcleo alfa, e o supervisor fica chocado e pergunta o que ela diz. A mensagem é exibida na tela principal para todos verem e anuncia que o núcleo de erosão alfa foi eliminado e todas as entidades erodidas encontradas pelos caçadores foram destruídas. O supervisor fica completamente sem palavras e se pergunta se o milagre realmente aconteceu. A cena muda para o nosso herói refletindo sobre os acontecimentos e ele olha para o céu estrelado e comenta sobre o ar puro do lugar. Enquanto isso, Ansanga luta bravamente contra os monstros que restaram. Ela usa suas habilidades elétricas para se defender dos ataques implacáveis. A garota está exausta e ofegante, mas continua lutando com determinação.
Ela percebe que há muito mais monstros agora do que durante o dia e que Yu Chan-seok desapareceu. Nesse momento, Kim Min-jae a chama preocupado e pergunta se ela acha que eles vão conseguir sair vivos daquela situação, enquanto uma horda de criaturas se aproxima. A garota percebe que seu companheiro já está no limite de suas forças e ela mesma não sabe por quanto tempo mais conseguirá aguentar a luta. Uma das criaturas avança com um rugido assustador, pronta para o ataque final. Ansanga tenta se defender, mas suas forças já estão no fim. Ela cambaleia exausta e percebe que não consegue mais sentir suas pernas. Mesmo assim, ela continua lutando com todas as suas forças restantes. Kim Min-jae grita o nome dela desesperado ao vê-la em perigo. A criatura avança com sua boca cheia de dentes afiados, e o rapaz se prepara para o pior com um olhar de puro terror. De repente, uma luz intensa ilumina a noite escura. Ansanga se vira confusa, sem entender o que está acontecendo. Para sua surpresa, todos os monstros ao redor começam a se desintegrar e desaparecer, e ela se pergunta se eles realmente se foram. A cena muda para o ponto de encontro dos caçadores na ilha de Odong, onde todos estão reunidos. O nosso herói chega ao local e comenta sobre a quantidade de feridos, se perguntando se as erosões ficaram fora de controle enquanto ele esteve fora. Os outros caçadores o reconhecem e ficam chocados ao vê-lo ali. Eles cochicham entre si, se perguntando se aquele cara realmente eliminou uma fonte de erosão de grau 3 sozinho, e dizem que aquilo não faz o menor sentido. De repente, Kim Min-jae o avista de longe e o chama, e o nosso protagonista se vira e o encontra junto de Ansanga. Kim Min-jae mostra a mensagem de texto e diz que ficou surpreso quando a recebeu e pergunta como ele pensou em enfrentar a fonte sozinho. O nosso herói responde com uma desculpa esfarrapada, dizendo que seu coração se moveu para proteger seus companheiros e pensa que, como tudo deu certo, ele deveria bancar o bom moço. De repente, uma pessoa o chama pelo nome e ele se vira para ver quem é. Um homem de terno se apresenta como Byung-jong-tae, o gerente da filial do Distrito 3. O protagonista o reconhece como a pessoa que o mandou ir até ali e o homem pergunta se ele tem um momento. Ele então revela que o prefeito gostaria de se encontrar com ele e a cena muda para um prédio governamental. Nosso herói desce de um carro e pensa que dar ordens parece ser um traço comum entre os mais... Enquanto caminha na chuva, ele se lembra que o contrato não mencionava a recompensa por eliminar uma fonte de grau 3 e decide que vai aproveitar a oportunidade para negociar o preço. O homem com o guarda-chuva o cumprimenta e se apresenta. Ele diz que seu nome é Lee Pil-jae e que ele é oficial de comunicação e cooperação. Ele então o acompanha para dentro do prédio e diz que o prefeito está ansioso pela reunião e que ficou chocado com o relatório da ilha de Odong. Lee Pil-jae continua e revela que o prefeito até cancelou toda a sua agenda da manhã depois de ver o relatório. E o nosso herói responde que eles poderiam ter se encontrado depois e que ele não fez nada de especial. O oficial o interrompe e diz para ele não falar isso, pois um caçador novato destruindo uma fonte de grau 3 sozinho é algo que não acontece desde o primeiro caçador. Eles finalmente chegam ao escritório do prefeito e Lee Pil-jae anuncia a chegada de Yu Chan-seok. O prefeito de Incheon o agradece por ter vindo até ali. O prefeito se apresenta como Park Ji-yeon e se desculpa por chamá-lo naquele tempo chuvoso. Ele então o convida para se sentar e pede para Lee Pil-jae trazer um café. Enquanto toma o café, o prefeito o elogia dizendo que ele fez um grande serviço para o país. Ele explica que Ia Geodong era um grande problema e que com o orçamento limitado era difícil contratar guildas caras, mas nosso herói comenta que ele deve estar aliviado por ter resolvido tudo a um custo relativamente baixo. O prefeito concorda e pergunta se aquela foi realmente sua primeira missão e o protagonista confirma. Com isso, o prefeito fica super empolgado e diz que está orgulhoso por um indivíduo tão incrível ter começado sua jornada em Incheon. Ele então começa um discurso sobre a Coreia ser o país mais seguro do mundo e Incheon ser uma de suas principais regiões, e nosso herói fica sem entender nada. O prefeito continua falando sobre a excelente infraestrutura do aeroporto e os projetos de zona econômica livre, e menciona as cidades internacionais de Songdo e Cheongdo, que estão cheias de investidores estrangeiros. Ele se empolga cada vez mais falando sobre os fundos que fluem para a cidade e os suprimentos transportados pelo aeroporto. Com isso, ele promete garantir que o caminho de Yu Chan-seok como caçador seja tranquilo e cheio de sucesso. O prefeito então faz uma pergunta direta ao rapaz e quer saber qual é o propósito dele em atuar como caçador. O nosso herói responde de forma metafórica e diz que se um vaso sanitário entupido está jorrando sujeira, alguém precisa entrar na imundície para desentupi-lo. O prefeito parece entender a resposta e fica pensativo enquanto dirige. O prefeito continua e diz que o rapaz vai se tornar famoso, pois caçadores capazes são extremamente populares e que empresas vão querer gravar comerciais e programas famosos vão enviar ofertas. Nosso protagonista percebe a preocupação dele e o prefeito confirma dizendo que há muitos casos de caçadores promissores que se perdem na fama e esquecem de seu dever. Ele explica que isso é natural, pois do outro lado da linha de cessar-fogo, monstros perigosos vagam pelas zonas de erosão
e a Coreia é o último lugar seguro na Terra, mas mesmo esse santuário está sendo influenciado pelo capital. Ele então diz que o que Yu Chan-seok realizou foi tremendo e que muitas pessoas em situações difíceis vão se interessar por ele, e completa dizendo que espera que o rapaz continue sendo um farol de esperança. O nosso herói pensa que depois daquele discurso ele esperava uma grande oferta, mas o prefeito está apenas entregando tudo de bandeja e infelizmente para ele, o protagonista já viveu muitos anos e sofreu com o mesmo tipo de manipulação para ser influenciado por algo assim. Com isso, ele pergunta o que ele precisa fazer em troca de todo aquele apoio e sugere que talvez seja ajudar um prefeito com baixa aprovação a se reeleger, e o homem fica chocado. O prefeito elogia a rapidez de sua informação e o nosso herói responde que os smartphones têm de tudo hoje em dia. Ele continua e revela que sabe que o mandato do prefeito termina no início do próximo ano e que as pesquisas indicam que a reeleição é improvável. O prefeito fica visivelmente nervoso e tenta mudar de assunto, dizendo que ele precisou da permissão da prefeitura para participar da missão. O nosso herói então entende o plano e percebe que o prefeito quer usá-lo em sua narrativa para levar o crédito pela refeição que ele cozinhou. O prefeito continua sua proposta e diz que graças à infraestrutura, ele mantém laços com muitas empresas nacionais e estrangeiras. Ele então pega uma caixa de café e oferece ao nosso herói a oportunidade de se tornar o novo modelo da marca, já que o contrato atual está terminando. O protagonista o interrompe bruscamente batendo a xícara na mesa e com um olhar de desprezo, ele diz que deve parecer muito barato para o prefeito. O homem fica sem graça e tenta contornar a situação dizendo que o mundo precisa de um novo rosto para mudar a atmosfera sombria. O nosso herói então fala com mais clareza e afirma que tudo que o prefeito diz que pode lhe dar são coisas que ele mesmo vai conquistar de qualquer maneira. O político desesperado oferece selecionar missões seguras e bem pagas para ele, mas o rapaz acha a oferta desinteressante. Ele então se levanta para ir embora e manda seus parabéns para a modelo do café, pois parece que ela vai conseguir renovar seu contrato afinal. A cena muda para um beco chuvoso e escuro, onde Lee Pilge está ajoelhado na frente de uma figura encapuzada e parece estar sendo repreendido. Ele diz que não pode ser evitado e que também há boas notícias. A figura encapuzada conclui que o teste na ilha de Ordong foi um fracasso e o homem se desculpa. Ele então entrega um tablet para a figura misteriosa e diz que é um clipe do exame de qualificação de caçadores. No vídeo, o narrador do evento se impressiona com a chama de Yu Chan-seok e o elogia por sua habilidade. A figura encapuzada assiste ao vídeo com um sorriso de admiração e diz que o rapaz é realmente impressionante. A cena muda para o ranking de caçadores de setembro que acaba de ser divulgado e todos correm para ver a novidade em seus celulares. Nisso, um garoto fica super empolgado e mostra rapidamente o resultado para a mãe dele. Alguns caras conversam sobre quem ficou em primeiro lugar, mas não parecem muito interessados, pois a lista nunca muda. Em um hospital, um rapaz com o braço quebrado parece finalmente aliviado com alguma notícia. Enquanto isso, o presidente da associação Moon Jong-tae também recebe o ranking mundial de caçadores. A caçadora Lee Si-eun também está curiosa com a lista e se pergunta se o rapaz conseguiu entrar, mas dessa vez as coisas foram diferentes e o nosso herói olha para o celular com uma expressão séria. Ele pensa que o mais importante é o top 10 e começa a analisar a lista em seu celular. A lista revela que Lee Si-eun ficou na 10ª posição e um de seus companheiros a chama para a tenda. Já em 5º lugar está Kim Chae-hyun, um caçador com um olhar bem intimidador. A 3ª posição pertence a Choi Woo-heon, um rapaz que parece controlar o poder do fogo. Jang Tae-sok, o 2º colocado, aparece cercado por uma poderosa energia roxa, e para surpresa de todos, o primeiro lugar é ninguém menos que Yu Chan-seok. Um homem então o avisa que ele já esperou o suficiente e que agora pode sair de onde está. O rapaz entende o recado e em seguida seu nome aparece na lista de novos caçadores. Com isso, ele é parabenizado por ter a entrada mais rápida de todos no ranking de caçadores. É explicado que um caçador veterano derrotando uma fonte de grau 3 é algo bem comum, mas a história muda completamente quando se trata de um novato em sua primeira missão. O protagonista parece entediado com a coletiva de imprensa e diz que tem um compromisso, então só responderá mais uma pergunta. Um repórter então questiona sobre seus planos futuros e qual sua mentalidade como caçador. O repórter pede uma palavra sobre sua determinação e nosso herói responde para esquecer frases clichês. Com um olhar confiante, ele afirma que vai mostrar que veio com resultados e não com palavras. A cena então muda para um helicóptero sobrevoando uma área desolada que era uma antiga prisão. O homem comenta que a situação no exterior é terrível, pois muitas nações perderam suas capacidades administrativas. Ele explica que a Coreia do Sul se tornou uma nação poderosa com avanços tecnológicos como aquele helicóptero. Nosso protagonista então questiona se aquilo aconteceu com as nações que não se adaptaram, e o homem confirma. Com isso, o piloto pergunta se eles gostariam de dar uma olhada mais de perto no local.
Eles pousam perto de prédios destruídos, enquanto é explicado sobre as 8 fontes de corrosão mais perigosas. Uma delas é a prisão que surgiu há 13 anos e se espalhou a partir do centro da cidade. O surgimento foi repentino e aconteceu sem nenhum tipo de aviso ou sinal prévio. Os poucos que sobreviveram ao ataque inicial foram eliminados sem chance de escapar. Dessa forma, em apenas alguns dias, uma cidade inteira desapareceu completamente do mapa. O homem continua explicando que com isso, o poder dos governos centrais enfraqueceu bastante. Nosso herói pensa que a informação é útil, mas pergunta o que isso tem a ver com ele. O presidente revela que Yoon Song-yoon, da guilda Taebaek, o procurou e está irritado com a recusa do rapaz. O protagonista se lembra do homem grande e o presidente o aconselha a pensar com muito cuidado. Além disso, o presidente conta que Yoon perguntou sobre seu paradeiro e o rapaz fica chocado. Ele explica que não revelou a informação, mas avisa que a guilda pode tentar forçá-lo a se juntar. Nosso herói fica irritado e pensa que seria difícil derrotar aquele cara com sua força atual. O presidente então percebe que ele prefere trabalhar sozinho e o rapaz confirma que sim. O nosso herói percebe que o presidente tem segundas intenções e pergunta o que ele quer em troca. O homem então sugere que ele aumente sua influência com missões importantes para evitar a guilda Taebaek. Com um olhar sério, ele diz que a única coisa que o rapaz precisa se lembrar é que ele o ajudou. Em seguida, ele entrega um envelope e o protagonista pensa que a missão será boa para ganhar influência. O rapaz então pergunta o que ele precisa fazer e o presidente explica que ele vai escoltar um navio de carga. Ao ler a lista, ele se pergunta se a definição de itens de primeira necessidade mudou nos últimos 20 anos. O presidente responde que para alguns aquelas coisas são essenciais e fica intrigado com o comentário dos 20 anos. Mas o nosso herói não entende e questiona por que um país em ruínas precisaria de artigos de luxo. O homem explica que mesmo com a corrosão, as relações internacionais ainda são importantes. O protagonista entende que é um suborno para manter as aparências e recusa a missão na hora. O presidente fica desesperado e tenta convencê-lo dizendo que o assunto é importante para o governo. Mesmo assim, o rapaz não muda de ideia, pois acha tolice o indivíduo se meter em política. O homem se irrita e o lembra que ele é apenas o caçador novato que acabou de estrear. Ele continua resmungando e diz que toda a atenção que o rapaz recebeu acabou se tornando um veneno. De repente, o protagonista joga todos os papéis para fora do helicóptero, deixando o presidente chocado. Com isso, ele agradece pelo passeio de helicóptero enquanto olha para fora da porta aberta. Ele então diz que vai nadar até seu sozinho, e o homem fica completamente sem reação. E sem pensar duas vezes, o nosso herói simplesmente pula do helicóptero em pleno voo. O presidente observa a cena com uma expressão de pura incredulidade, sem acreditar no que... O rapaz então cai na água com um grande mergulho, enquanto o helicóptero se afasta no céu. O presidente fica completamente chocado e resmunga algo sobre as crianças de hoje em dia. A cena então muda para o porto de Incheon, com um belo pôr do sol ao fundo. Um trabalhador do porto aproveita sua pausa, mas percebe algo estranho na água. De repente, algumas bolhas começam a surgir na superfície, indicando que algo está subindo. Em seguida, uma mão agarra a borda da doca com força saindo da água. Nosso herói então emerge completamente exausto e ofegante após a longa jornada. O trabalhador se assusta e pensa que ele quase se deu mal com aquela ameaça maluca. Ele então o parabeniza pelo esforço, e o rapaz apenas agradece meio sem jeito. Agora em segurança, o protagonista reflete que o próximo passo é aumentar sua força. Sendo assim, ele decide que vai priorizar as missões mais difíceis para se tornar um peixe grande. Dessa forma, ele não será mais influenciado por ninguém como o presidente ou o prefeito. Com isso em mente, ele pega o celular e encontra uma missão que parece promissora. A missão pede ajuda para resgatar um grupo de vítimas de sequestro na ilha Tsushima. A fonte de corrosão estimada para essa missão é de grau 2, o que parece um bom desafio. O rapaz então se senta em um container e solta um suspiro cansado, olhando o horizonte. Com um olhar determinado, ele pensa que vai ficar bem ocupado por um tempo. A cena então mostra um camarão enquanto explica o que aconteceu na ilha. É revelado que o mar estava diferente do normal. Naquele dia fatídico, criaturas de corrosão surgiram na ilha e atacaram um grupo de pescadores. Segundo um sobrevivente, os monstros sequestraram os pescadores e alguns ainda estão vivos. Com isso, a missão dele é ir para a ilha de Tsushima, resgatar os reféns e eliminar a fonte de corrosão. Nosso herói então olha para o celular e confirma que essa é a missão que ele vai enfrentar. A recompensa é de 55 milhões de won. E ele pensa que se fizer tudo sozinho, o dinheiro será tudo dele. Diante disso, ele conclui que o pagamento não é nada mal e decide aceitar a missão. Além do mais, ele sabe que se tiver sucesso, vai ganhar uma história heróica e muita fama.
O rapaz acha que vale a pena tentar, mas sabe que a missão não será nada fácil de completar. É explicado que uma criatura de corrosão de grau 3 tem um poder de fogo comparável ao de um tanque. Já as de grau 2 são tão poderosas que são consideradas basicamente um desastre natural. E as de grau 1 são tão perigosas que o país inteiro precisa se mobilizar para enfrentá-la. O protagonista se lembra que conseguiu lidar com o grau 3, mas se pergunta se dará conta de um grau 2. Ele pensa em chamar alguém útil, mas sabe que ninguém aceitaria um trabalho particular como esse. De repente ele tem uma ideia e percebe que existe uma pessoa perfeita para ajudá-lo na missão. A cena então muda para o nosso herói em um navio, já com sua lança e armadura pronto para ação. Nesse momento, alguém o chama pelo nome e ele se vira para ver quem é. É Han Sangha, sua antiga oponente, que pergunta quanto tempo falta para chegarem na ilha. O rapaz responde que deve levar mais ou menos uma hora enquanto mexe em um dispositivo. A garota o avisa que a luta será mais difícil que a anterior, mas ele parece não estar prestando atenção. Com isso, ela muda de assunto e pergunta o que é aquela coisa no ombro dele. A caçadora fica toda animada ao reconhecer a ombreira como uma edição limitada e pergunta como ele a conseguiu. O nosso herói explica que o sucateiro com quem ele tem contrato lhe deu de presente, deixando a garota com inveja. Com um sorriso debochado, ele diz que o nível de expectativa é diferente, pois ele é uma estrela em ascensão que derrotou uma fonte de grau 3. Ele ainda a provoca dizendo para ela ficar mais forte e famosa se estiver com raiva, e a garota apenas o encara com um olhar sério. A cena então muda para um flashback de alguns dias atrás, mostrando como ele a recrutou. Nosso herói está no telefone e confirma que precisa de um parceiro para uma missão importante. A caçadora fica apreensiva, pois quase não sobreviveu a uma fonte de grau 3 e essa é de grau 2. O rapaz apenas escuta do outro lado da linha, esperando a resposta dela para sua proposta. Com isso, o rei a questiona se ela não quer ficar mais forte e a garota fica surpresa com a pergunta. Ele a lembra que ela mesma disse que queria aprender com ele por ele ser mais forte. Sendo assim, ele promete que, se ela ainda pensar da mesma forma, ele pode ensiná-la a lutar e, com o treinamento certo, ele garante que ela pode se tornar várias vezes mais forte do que é agora. Diante da proposta tentadora, a garota o encara com um olhar determinado e pergunta o que ele quer em troca. Ela então revela uma cicatriz em seu ombro e diz que tem um motivo para querer ficar mais forte. O nosso herói apenas a escuta enquanto ela pensa que se pudesse fortalecer fará o que for preciso. Com uma determinação inabalável, ela afirma que pularia até no inferno se fosse necessário. De volta ao presente, um alarme dispara no navio, indicando que algo está se aproximando deles. O aviso informa sobre objetos desconhecidos à frente e a silhueta de um navio surge na névoa. Nosso protagonista então percebe que não é apenas um navio, mas sim um total de 5 embarcações. A garota se pergunta como eles vão chegar lá sem serem vistos, mas o rapaz já tem um plano em mente. Ele se vira para perguntar se ela tem alguma ideia, mas fica chocado ao vê-la flutuando no ar. O rapaz então pergunta se ela também consegue fazer aquilo, e a garota o questiona se ele não consegue. O herói encara o horizonte com tranquilidade, enquanto se prepara mentalmente para o que está por vir na próxima missão. Nisso a garota o observa com uma expressão de dúvida no rosto, e parece que ela quer dizer algo bem importante. Com um sorriso debochado, a caçadora comenta que finalmente encontrou algo que o protagonista não consegue fazer sozinho. Mas o rapaz não gosta nada daquela brincadeira e fica com um olhar sério enquanto escuta as risadas dela ao fundo. De repente, uma imensa onda de água atinge o local e mostra que eles já estão em movimento sobre o mar revolto. Nesse momento, o protagonista segura a jovem com firmeza e reclama que ela está jogando água nele enquanto voa. O herói percebe algo estranho no meio da névoa e seu olhar fica imediatamente em alerta máximo para o perigo. Então ele ordena que a parceira pouse no navio mais próximo, mas ela se pergunta qual o motivo daquela ordem repentina. Ele explica que consegue sentir a mana vindo das embarcações e avisa que quanto mais longe eles forem, mais perigoso fica. Com isso, a garota entende o recado e se prepara para descer em direção ao convés daquela embarcação de madeira, mas ao olhar mais de perto, ela fica completamente chocada com o que seus olhos estão registrando naquele instante. A caçadora se pergunta se aquilo é uma pessoa parada no navio, enquanto observa uma silhueta misteriosa em meio ao nevoeiro. O protagonista manda ela olhar com mais atenção e avisa que a realidade é muito mais sombria do que parece. Com um movimento brusco, a criatura se revela e o herói afirma que aquela não é a forma de um humano se mover. O monstro esquelético bizarro surge soltando um rugido assustador, enquanto mostra seus dentes afiados para os novos invasores. A garota aterrissa de forma desajeitada no navio e faz um barulho alto que ecoa por todo o deck do navio. Então o rapaz desce logo atrás com elegância e avisa que pousar daquele jeito vai acabar destruindo os joelhos dela. Ele continua seu irmão e alerta que o barulho desnecessário vai atrair a atenção de todos os inimigos daquela área. O olhar do herói brilha com intensidade e ele se concentra totalmente nos diversos mortos que cercam o grupo. Em um piscar de olhos, ele avança com sua lança e libera rajadas de energia azul que destroçam as criaturas esqueléticas. O herói percebe que os inimigos não são de alto nível, mas estão no fundo do segundo grau de poder.
Com isso, ele foca seu olhar na parceira enquanto planeja o próximo passo dessa batalha intensa. De repente, o raio da garota atinge o converso com uma força esmagadora e ilumina todo o local. A caçadora aparece ofegante, mas o rapaz grita o nome dela para chamar sua atenção no meio do caos. Ele avisa que ela está gastando mana demais e que desse jeito vai acabar ficando sem energia em pouco tempo. Nisso, o protagonista explica que não é necessário tanto poder para derrotar inimigos fracos como esses aí. Nesse momento, ele se lembra de quando prometeu ensinar a jovem a ficar várias vezes mais forte do que ela é agora. Mas a batalha continua e o rapaz reclama, enquanto as faíscas elétricas destroem tudo que encontram pela frente. Então os monstros esqueléticos são atingidos pelos golpes poderosos e o herói avisa que ela ainda está exagerando na força. Ele então grita para ela diminuir a intensidade do ataque, porque o excesso de brilho pode atrair problemas maiores. A garota foca seus olhos azuis com determinação e parece que ela está lembrando de um passado bem difícil. Ela reflete que a vida de um fraco é uma tragédia e decide que nunca mais vai viver na escuridão do medo. O monstro aparece avançando com raiva e o herói grita para a companheira tomar cuidado com o ataque surpresa. A criatura abre sua bocarra assustadora e o protagonista percebe que precisa agir rápido para proteger sua aliada. Com um movimento veloz, o inimigo é partido ao meio, enquanto ela reforça que tem um motivo para querer ser forte. Ela afirma que pularia até no inferno se fosse necessário para conseguir alcançar o nível de poder que deseja. O esqueleto derrotado fica caído no chão, enquanto a poeira da batalha começa a baixar naquele navio de madeira. Ofegante, a jovem se apoia em sua espada e limpa o rosto enquanto tenta recuperar o fôlego perdido. Então o herói aparece em cima da borda e pergunta se ela finalmente terminou de lidar com as criaturas daquele setor. Ele faz um sinal de positivo e conta que acabou de destruir outra embarcação inimiga que estava por perto. Com isso, a garota resmunga que aquele não é o momento certo para ficar se exibindo. Mas o rapaz diz para ela relaxar e agradece pelo conselho, enquanto guarda sua arma. Nisso, ele fica surpreso e pergunta se os colegas de escola dela não costumam ajudar nos treinos. Então a moça explica que os outros se sentem mal porque ela aprende as técnicas rápido demais. Nesse momento, ela afirma com um olhar sério que consegue superar qualquer professor que apareça em seu caminho. Com isso, o protagonista faz uma cara de tacho e fica completamente sem palavras com a confiança da aliada. Mas logo ele decide que vai ensiná-la por muito tempo e ela responde que ele é bem irritante. Enquanto isso, o navio segue seu curso e eles observam os estragos causados pela batalha anterior. Nesse instante, os soldados prestam continência e mostram respeito pela coragem da dupla de caçadores. Então o grupo se despede dos militares e agradece pelo apoio enquanto se preparam para o próximo objetivo. Com isso, o jovem revela que os reféns estão presos em um templo, de acordo com o sobrevivente. Nesse momento, a moça explica que existem 2 templos na ilha e mostra a localização de cada um. Ele analisa a distância e percebe que o templo mais próximo levará algumas horas de caminhada. Mas o herói nota um problema sério, pois eles estão indo de mãos vazias e o retorno será complicado. Nisso, ele lembra que existem 15 reféns e que se alguém estiver ferido à fuga vai ser muito difícil. Então o rapaz sente uma presença aterrorizante vindo da névoa e sabe que os monstros vão caçá-lo sem parar. Com isso, o protagonista decide que eles vão precisar de um transporte para garantir segurança de todos os civis. Nesse momento, ele avista uma van branca e pergunta se a parceira sabe dirigir aquele veículo antigo. De repente, um impacto poderoso acontece e o clima de planejamento é interrompido por um ataque surpresa. Mas o caçador fica furioso e grita perguntando o que o inimigo falou. Enquanto se prepara para lutar, desesperado, o herói pergunta se o freio daquela van é apenas um enfeite enquanto a garota dirige como uma maluca, atropelando tudo. Nisso, o rapaz segura firme no veículo e manda ela esquecer o que ele disse antes, por causa daquela velocidade perigosa que quase o faz cair. Então o protagonista afirma que qualquer um dirige melhor que alguém que não toca no volante há 20 anos e continua lutando no teto. Além disso, ele se gaba de ser muito superior no combate enquanto observa a horda gigante de monstros se aproximando pela estrada. Com um movimento rápido, o caçador prepara sua lança para atacar todos os inimigos que tentam cercar o transporte em movimento. Voando pelo caminho, o veículo deixa um rastro de destruição enquanto o guerreiro elimina as criaturas que surgem de todos os lados. Nesse momento, um dos oponentes é atingido em cheio e acaba sendo jogado para longe com a força do impacto causado pelo golpe. Apertando a corda com toda a sua energia, o jovem tenta se manter estável em cima do teto para não ser arremessado para fora da van. Então ele realiza uma manobra bem arriscada para conseguir acertar mais alvos de uma única vez e limpar o caminho para a aliada. Mesmo nessa situação complicada, o protagonista exibe um sorriso confiante e mantém sua sequência de ataques sem demonstrar cansaço. Mas de repente ele percebe algo estranho vindo da mata e fica com os olhos arregalados de surpresa ao notar uma nova movimentação.
Pulando da encosta direita, vários esqueletos avançam na direção do teto do carro e tentam pegar o caçador de surpresa. Com isso, a garota foca toda a sua atenção na pista e tenta manter o controle total do volante mesmo com os solavancos da estrada. Preocupado, o herói avisa que se ela continuar agindo dessa forma, as coisas podem acabar ficando muito piores para os dois. Atropelando tudo que vê pela frente, a van abre caminho, enquanto os inimigos são esmagados e jogados para os lados com violência. Nesse instante, a parceira solta uma risada insana e grita para todos ouvirem que aquela estrada agora pertence somente a ela. Então o rapaz pensa seriamente que talvez ele mesmo devesse assumir a direção para evitar que um desastre maior aconteça logo adiante. Olhando para o horizonte, eles finalmente avistam as montanhas e o lago onde o próximo objetivo da missão está localizado. Seguindo pela floresta densa, uma escadaria de pedra surge indicando que os caçadores estão chegando perto do antigo templo. Mas dentro da escuridão total, várias criaturas começam a se esgueirar e o som de passos pesados ecoa por todo o ambiente. Chegando ao destino, o protagonista avista o templo e decide entrar direto, mas a parceira se preocupa com as criaturas que os perseguem. Então a moça assume o controle e garante que vai cuidar de tudo, enquanto o herói apenas concorda com o plano arriscado dela. Nisso, o veículo avança com tudo em direção ao portão antigo, e o rapaz pula do teto, afirmando que vai ser o primeiro a atacar. Nesse momento, o guerreiro começa a concentrar sua energia roxa e prepara uma técnica poderosa para varrer os inimigos daquela estrada. Com isso, ele desafia as bestas, dizendo que, se elas não pararem de segui-los agora, vão sofrer as consequências de sua fúria avassaladora. O olhar do herói brilha com uma intensidade sombria. De repente, uma explosão gigantesca de chamas roxas consome o portão do templo, e o som do impacto ecoa por toda a montanha silenciosa. Então o rapaz avisa com um olhar frio que ninguém vai conseguir passar por aquele caminho enquanto ele estiver de pé protegendo a entrada. Caminhando calmamente entre os escombros em chamas, o protagonista ignora o calor e mantém seu foco total no objetivo principal da missão. Nesse momento, as faíscas estalam ao redor do caçador, mas lá dentro, eles finalmente encontram os reféns e um homem aparece amarrado com uma expressão de sofrimento e cansaço extremo. Nisso, a dupla se aproxima e pergunta se o civil está bem, mas ele parece estar em choque profundo devido ao que presenciou no local. O homem arregala os olhos ao ver os salvadores e parece não acreditar que o resgate finalmente chegou naquele lugar amaldiçoado. Com isso, a garota se apresenta como uma caçadora da associação e tenta acalmar os ânimos do rapaz ferido, que não para de tremer. Nesse instante, o prisioneiro começa a emitir sons estranhos, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer com seu corpo. Então ele solta gritos de agonia absoluta que cortam o silêncio do templo e deixam os heróis em estado de alerta máximo para o perigo. Mas a jovem fica confusa e afirma que veio apenas para ajudar enquanto tenta entender por que o refém está agindo de forma tão bizarra. O pobre homem chora desesperadamente e manda todos fugirem dali o mais rápido possível, antes que a verdadeira ameaça se revele por completo. Nisso, a moça sente um arrepio percorrer sua espinha e fica paralisada ao notar uma presença esmagadora surgindo logo atrás dela. Então, um samurai gigantesco, coberto por uma aura azul sinistra, aparece. Nesse momento, o herói bloqueia o golpe mortal daquela criatura gigante e encara o oponente com um olhar totalmente focado no combate. Então o rapaz ordena que sua parceira leve logo os reféns para o veículo enquanto ele garante que vai cuidar desse monstro sozinho.